Quando comprei minha casa, minha sogra tinha R$ 400.000, mas não quis me emprestar um centavo. Assim que recebi as chaves da casa nova, ela apareceu com uma mala e exigiu morar comigo. Eu respondi, por favor, saia da minha casa. No dia em que peguei as chaves e entrei na minha casa nova, meu coração não se encheu da pura felicidade que eu imaginava. Havia algo pesado no meu peito, uma mistura de alívio por finalmente ter conquistado algo pelo qual lutei por anos e de cansaço. Porque os meses anteriores pareceram arrancar minha pele, camada por camada, para pagar por aquilo. Eu nem tinha tido tempo de pousar minha bolsa, nem de me sentar para respirar com calma. Quando, do lado de fora do portão, ouvi o som de rodinhas de mala sendo arrastadas pelo bloquete. O som era regular, mas tão alto e irritante. Virei-me e, em um instante, meu corpo inteiro congelou. Minha sogra, Dona Sônia, estava parada bem em frente ao portão, vestindo um conjunto vermelho vivo, como se fosse a uma festa. Uma mão puxava uma mala enorme, quase metade do seu tamanho. A outra carregava uma bolsa de mão estufada. Atrás dela, minha cunhada, Camila, abraçava 2 caixas grandes, caminhando enquanto seus olhos varriam os arredores, como se estivesse se mudando para um lugar que há muito lhe pertencia. Antes que eu pudesse abrir a boca, minha sogra já havia entrado em casa sem perguntar, sem parabenizar, e sem esperar que eu a convidasse. Ela andou pela sala de estar. Seus olhos se moveram do teto ao chão, do conjunto de sofás para a estante da TV e pararam na janela que dava para a varanda. Ela balançou a cabeça e disse uma frase com a maior naturalidade, como se isso estivesse destinado a acontecer. Esta casa não é nada mal. A partir de agora, mamãe vai ficar no quarto com a varanda. Sim, os idosos precisam de um lugar com boa circulação de ar. Eu fiquei ali parada. Minhas mãos ainda seguravam o chaveiro. Parecia que um balde de água gelada tinha sido derramado sobre mim, da cabeça aos pés. Eu não podia acreditar no que acabara de ouvir. Para ter esta casa, tive que vender minha moto querida, cortar quase todas as minhas despesas pessoais e ficar acordada até as 2 ou 3 da manhã fazendo trabalho extra. Durante aqueles meses de luta para conseguir o financiamento no banco, contando cada centavo, ninguém da família do meu marido me acompanhou. Mas hoje eles entraram e falaram, como se esta fosse a casa deles desde o início. Meu marido, Bruno, estava ao meu lado. Seu rosto estava um pouco sem graça, mas não havia nenhuma intenção de parar sua mãe. Ele sorriu sem jeito, sua voz suavizando como se quisesse me acalmar. A mamãe nos ama. Ela só veio aqui para ajudar, querida. Essa frase foi como jogar gasolina no fogo que já ardia dentro de mim. Olhei para a mala no meio da sala, para a maneira como eles andavam pela minha casa, como se já fossem íntimos, e percebi que a casa nem tinha tido a chance de se sentir acolhedora. Alguém já queria tomá-la. Respirei fundo, mantendo a voz o mais calma possível, e perguntei diretamente: Sogra, para que trouxe todas essas coisas? Minha sogra se virou para mim como se eu fosse uma criança fazendo uma pergunta óbvia. Sua voz era monótona, quase fria. Para morar aqui, é claro. Meu filho também contribuiu para esta casa. Eu sou a mãe dele. É natural que eu more aqui. Antes que eu pudesse responder, Camila interveio. Sua voz era cínica. Nossa, cunhadinha, parece que você comprou esta casa sozinha. O Bruno também é filho desta casa. A mamãe quer morar aqui? Qual é o problema? Fiquei ali, olhando para eles um por um, vendo a maneira como falavam, como se postavam dentro da minha casa sem o menor constrangimento. Na minha cabeça, revi claramente o dia em que me sentei diante de Dona Sônia e pedi, com a voz mansa, um empréstimo para poder dar entrada da casa a tempo. Naquela época, ela tinha R$ 400.000. Eu não estava pedindo. Estava apenas pegando emprestado, com um contrato e um prazo claros, mas ela me olhou com um sorriso cínico e disse uma frase que ainda me lembro, palavra por palavra. O dinheiro da mamãe é para minha velhice, não para ser emprestado a outras pessoas. Outras pessoas? Aos olhos dela, eu nunca fui considerada da família. Um nó subiu pela minha garganta, fazendo minhas mãos tremerem um pouco. Mas por algum motivo minha voz se tornou extremamente fria. Fui até a mesa, coloquei o chaveiro, o som do metal batendo na madeira foi muito claro no silêncio. Olhei diretamente para ela, pronunciando cada palavra lentamente. Quando eu precisei, a senhora tinha R$ 400.000, mas não quis me emprestar um centavo. Agora que acabei de receber as chaves, a senhora aparece com uma mala exigindo morar aqui. Fiz uma pausa e continuei. Minha voz não se alterou, mas foi alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. Desculpe.
Por favor, senhora, saia da minha casa. A atmosfera na sala ficou sufocante. Meu marido me olhou boquiaberto, mas não conseguiu dizer nada. Camila ficou chocada, como se não acreditasse que eu ousaria dizer aquilo. Enquanto Dona Sônia, seu rosto ficou pálido, seus olhos passaram de surpresos a furiosos e lentamente se transformaram em algo muito assustador. Em todos os anos, como sua nora, eu nunca havia falado com ela assim. Eu tinha sido paciente, tinha cedido, tinha dito a mim mesma para não me importar, a fim de preservar o que se chamava de família. Mas naquele momento, de pé na casa que conquistei com meu próprio esforço, vendo pessoas que nunca ajudaram com um centavo entrarem para tomar meu lugar, eu sabia que se cedesse mais uma vez, perderia tudo. Naquele dia, na casa que ainda cheirava a tinta fresca, em meio a um silêncio sufocante, entendi uma coisa. Este casamento havia chegado a um ponto sem volta, e a frase que eu acabara de proferir não era o fim, mas o começo de uma série de eventos que nem eles mesmos poderiam prever. De pé no meio da minha casa nova, que ainda cheirava a tinta, ouvindo a frase que acabara de sair da minha boca com uma frieza que até eu mesma estranhei. De repente, lembrei-me do passado. Talvez, se não tivesse chegado a este ponto, eu nunca teria imaginado que um dia olharia para minha sogra com um olhar completamente desprovido de respeito. Porque houve um tempo em que eu realmente acreditava que este casamento daria certo. Que, enquanto marido e mulher lutassem juntos, qualquer tempestade passaria. Que a família do marido, por mais difícil que fosse, um dia veria a sinceridade do meu coração. Quando nos casamos, Bruno, aos meus olhos, era um homem bom, quieto e que vivia de forma organizada. Ele não era bom em flertar ou em dizer palavras doces, mas passava a impressão de ser educado e responsável. Sua calma foi o que me convenceu de que eu havia escolhido a pessoa certa. Eu costumava pensar que a felicidade de uma mulher não se media pela riqueza do marido, mas se ela encontrava um homem responsável que pensava na família. Naquela época, eu acreditava que Bruno era essa pessoa. Nos primeiros anos após o casamento, alugamos uma pequena casa em uma rua tranquila. A casa era apertada, abafada no verão, e suas paredes ficavam úmidas na estação chuvosa. Mas aqueles tempos ainda eram calorosos para mim. Eu trabalhava em uma empresa de móveis. O trabalho era agitado e estressante, mas minha renda era mais estável que a do meu marido. Bruno trabalhava em um escritório. Seu salário não era muito alto, mas ele sempre me dizia com um tom firme: tenha paciência, querida. Em alguns anos vamos comprar uma casa. Eu não quero que você more de aluguel para sempre. Apenas essa frase era suficiente para fazer todo o meu cansaço valer a pena. Comecei a trabalhar mais duro. Fora do meu horário de trabalho principal, eu pegava trabalhos extras. Chegava em casa, abria o laptop e trabalhava até tarde da noite. Havia noites em que meus olhos ardiam e minhas costas doíam. Mas ao imaginar um dia estar em minha própria casa, meu espírito se reacendia. Eu cortei muitas coisas, roupas, cosméticos, encontros com amigos. Certa vez, um colega de trabalho me convidou para jantar fora para relaxar. Eu recusei, pensando que, economizando algumas centenas de reais, a poupança para casa ficaria um pouco mais fácil. Naquela época, eu não me sentia sofredora, sentia apenas que estava construindo um futuro. No entanto, desde o início, a família do meu marido nunca me considerou realmente a nora que eles queriam. Minha sogra, Dona Sônia, nunca disse diretamente que não gostava de mim, mas cada frase e olhar dela eram suficientes para me fazer entender. Eu não trouxe um grande dote. Minha família também não era rica, e eu não era o tipo de nora que apenas abaixava a cabeça e obedecia. Ela frequentemente sorria e me elogiava na frente dos outros. Essa Lúcia é esperta para ganhar dinheiro. Sim, as mulheres de hoje são mais astutas que as de antigamente. Parecia um elogio, mas a maneira como ela enfatizava a palavra astuta me fazia entender que ela estava me alfinetando como uma mulher calculista. Naquela época, eu ainda era ingênua. Eu me acalmava pensando que os mais velhos costumam falar de forma ríspida. Não significa que tenham um coração ruim. Então tentei ser o mais gentil possível. Em todos os feriados, eu nunca deixava a família do meu marido sentir falta de nada. De geleia real a suplementos, um massageador para o meu sogro e um envelope para minha sogra. Eu preparava tudo com cuidado. Pensei que na vida em comum, especialmente tornando-se uma família, não era preciso um amor excessivo.
Um pouco de cortesia era suficiente. Eu só esperava receber um mínimo de respeito. Minha sogra adorava se gabar para os parentes que tinha muitas economias, alguns investimentos no banco e bens guardados que poderiam ajudar seus filhos em momentos de dificuldade. Toda vez que a ouvia dizer isso, eu realmente me sentia tranquila. Eu não esperava depender deles, mas pelo menos pensava que se enfrentássemos grandes dificuldades, a família do meu marido não ficaria de braços cruzados. Eu costumava pensar que era na hora de uma família realista, mas que ainda tinha um coração. Agora, olhando para trás, percebo quão ingênua eu era. Quanto mais eu vivia com eles, mais eu percebia que minha sogra era uma pessoa muito calculista. Para ela dar algo, tinha que ser trocado por algo maior. Hoje, ela ajudava um pouco. Amanhã, ela mencionaria isso 10 vezes. Uma vez, comprei para ela uma jaqueta grossa, porque o tempo estava esfriando. Mas, quando um parente veio visitar, ela riu e disse: foi ela quem comprou, mas provavelmente usou o dinheiro do marido. O salário de uma mulher não é grande coisa, né? Eu, que estava na cozinha, ouvi cada palavra e minha mão, que cortava uma fruta, parou. Foi a primeira vez que entendi que aos olhos dela, por maior que fosse o meu esforço, ele poderia ser apagado com apenas algumas frases. Meu marido sempre ficava no meio de uma forma que mais me cansava. Ele não era totalmente a favor da mãe, mas também nunca me defendia com firmeza. Toda vez que via sua mãe dizer algo exagerado, ele me puxava para outro lugar e sussurrava: deixa pra lá, mamãe já é idosa. Ela fala assim, mas não tem má intenção. Ele dizia essa frase com frequência. Até que finalmente, toda vez que a ouvia, eu não me sentia mais consolada, mas sim como se estivesse sendo forçada a engolir minha raiva. Mesmo assim, naquela época, eu ainda tentava manter a família. Pensei que uma sogra difícil era algo comum. Desde que nós, como marido e mulher, estivéssemos alinhados, tudo poderia ser consertado. Eu depositei minhas esperanças na casa futura como uma saída. Acreditava que se tivéssemos nosso próprio espaço, uma porta que pudesse ser fechada, o atrito com a família do meu marido diminuiria. Meu casamento seria mais fácil. E Bruno também amadureceria se tivéssemos uma casa construída junto. A partir daquele momento, comecei a poupar para casa desde cedo, dividindo o dinheiro de forma muito rigorosa. Despesas diárias, poupança, fundo de emergência e futuras parcelas, eu anotava tudo claramente. Havia meses em que eu voltava para casa tarde do trabalho, com muita fome, mas comia apenas macarrão instantâneo para economizar. Enquanto isso, nunca ousei reduzir os presentes para a família do meu marido. Eu economizava para mim, mas gastava com a família dele, apenas por medo de ser considerada calculista. Naquela época, eu não imaginava que seria justamente a casa que se tornaria o gatilho para revelar a ganância deles, camada por camada. E justamente porque eu levei este casamento tão a sério, quando fui apunhalada pelas costas por eles, a dor foi tão profunda. Se o início do meu casamento foi uma esperança forte o suficiente para me fazer aguentar, os meses seguintes pareceram gotas de água caindo continuamente sobre uma pedra. Não era barulhento, mas o suficiente para corroer o coração. O conflito entre mim e a família do meu marido não começou com uma grande briga. Veio de coisas pequenas. Tão pequenas que, se eu contasse a outras pessoas, talvez dissessem que eu era muito sensível. Mas apenas quem passa por isso entende. Há coisas que não machucam imediatamente, mas se repetem. Repetem-se até que um dia eu não sabia mais se era uma nora ou uma carteira para toda a família. Comecei a perceber isso toda vez que a família do meu marido tinha um evento. Toda vez que alguém precisava de dinheiro, a primeira pessoa a ser mencionada era sempre eu, não o filho deles. Um dia, no escritório, recebi um telefonema da minha sogra. Sua voz do outro lado estava mais doce do que o normal, soando como se estivesse perguntando como eu estava. Ela disse: a Camila quer um celular novo porque a câmera do antigo está embaçada, ela tem vergonha de usar com os amigos. Então ela baixou a voz, como se pedisse um pequeno favor. Você tem dinheiro, ajude um pouco sua irmã. Ela ainda é jovem, precisa de um celular bom para não ficar atrás das amigas. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A maneira como ela pedia era sempre assim. Suas palavras eram gentis, mas o tom era como se fosse uma tarefa que de fato deveria ser minha responsabilidade. Em outra ocasião, meu sogro teve dor nas costas e fez algumas sessões de acupuntura. É normal que os pais fiquem doentes, eu nunca fui mesquinha quando se tratava do tratamento dos pais de ambos os lados. Mas a maneira como minha sogra apresentou o problema foi o que me entristeceu. Ela não disse: seu pai precisa de tratamento. Não temos dinheiro agora, mas me ligou diretamente e disse: prepare o dinheiro, ok?
Seu pai precisa fazer um pacote de terapia. Depois do trabalho, passei lá e dei o dinheiro naquela mesma noite. Ela o pegou muito rapidamente, dobrou o envelope e o colocou no bolso como se fosse algo natural, sem um obrigado, sem uma frase, como vou anotar isso. Pelo contrário, ela até riu na frente do meu sogro. O que é da nora é do filho também, não precisa ter cerimônia. A frase parecia familiar, mas me deu arrepios. O dinheiro que eu ganhei, o esforço que fiz, na boca dela se tornou algo que apenas seguia o status do filho dela. Houve um incidente menor, mas que me lembro muito claramente. Uma vez, o tempo estava muito frio, e como a casa dos meus sogros no andar de baixo era úmida, comprei para ela um purificador de ar bastante caro. Eu o escolhi com muito cuidado, esperando que ela ficasse mais confortável. Quando o entreguei, ela o recebeu com uma expressão neutra. Não me importei, mas alguns dias depois, quando um parente veio visitar, ela riu novamente e disse na frente de todos. Foi ela quem comprou, mas provavelmente usou o dinheiro do marido. O salário de uma mulher não é grande coisa, né? Eu, que estava na cozinha servindo água, quase derramei. Era sempre assim. A maneira como ela pagava todos os meus esforços com apenas uma frase meio brincalhona para garantir que seu filho sempre parecesse o provedor, enquanto eu era para sempre considerada apenas uma agregada. Palavras como essa se repetiram até que lentamente entendi uma coisa triste. Aos olhos da minha sogra, tudo o que eu fazia podia ser menosprezado. Se eu dava, era minha obrigação. Se eu fazia, era o esperado. Mas se uma única vez eu recusasse, eu me tornaria instantaneamente a nora calculista que só pensava em dinheiro, mas não tinha bons modos. A justiça naquela família nunca existiu. O que me cansava mais era que meu marido testemunhava tudo. Ele ouvia claramente o que sua mãe dizia, via claramente o quão desconfortável eu ficava. Mas toda vez ele apenas optava por me puxar para um canto e sussurrar. Deixa pra lá, não leve para o coração. A mamãe tem esse jeito orgulhoso, é por isso que ela fala assim. No começo, eu ainda me forçava a acreditar, mas depois de ouvir isso repetidamente, comecei a entender. Não era uma frase de consolo, era a maneira dele de me pedir para continuar calada. Ele não me defendia, ele apenas queria que eu fosse paciente para que por fora tudo parecesse pacífico. E essa paz era sempre comprada com meu sacrifício. Toda vez que íamos à casa dos meus sogros, minha sogra tinha um hábito que me deixava muito desconfortável. Ela perguntava com muitos detalhes sobre meu salário, bônus e economias, onde eu guardava o dinheiro, quanto eu mantinha em espécie. Por fora ela perguntava como se importasse. O bônus de fim de ano da empresa foi bom, né? Já deve ter conseguido economizar bastante. Os jovens de hoje precisam ser inteligentes com o dinheiro. Mas você também precisa dizer quanto tem para que os pais possam ajudar a pensar. Mas seu olhar inquisidor me fazia entender. Ela não perguntava por carinho. Ela estava me medindo. E, com certeza, toda vez que eu dizia que tinha economias, alguns dias depois, sempre aparecia alguma necessidade que exigia dinheiro. Seja uma festa de família, um concerto no telhado, ou a Camila precisando de capital para vender online, com a desculpa de que seria devolvido. A habilidade da minha sogra era transformar todas as desculpas em algo que soava muito razoável. Ela não roubava, não pedia diretamente, mas, passo a passo, ela me colocava numa posição difícil de recusar. E se eu hesitasse, seu rosto ficava imediatamente azedo, como se eu tivesse decepcionado a família que foi tão gentil em me aceitar. Houve um pequeno incidente, mas que me lembro por muito tempo. Naquele dia, estávamos jantando em família e a conversa foi para o assunto da casa. Eu comentei, se um dia conseguirmos comprar uma casa, eu só quero ter um cantinho perto da janela para colocar uma poltrona e uma estante de livros, para que à tarde eu possa sentar e ler tranquilamente. Eu disse isso casualmente, porque era o meu sonho simples. Mas minha sogra, assim que ouviu, riu cinicamente. A casa nem existe. Já está sonhando em ter um lugar para tomar sol. Vá ganhar dinheiro direito primeiro, minha filha. Todos na mesa riram. Apenas eu fiquei em silêncio. Pensando bem, aquela frase não era apenas uma alfinetada. Era como um lembrete de que, aos olhos dela, eu só tinha valor se produzisse dinheiro. Enquanto sonhos, felicidade ou a necessidade de aproveitar a vida, tudo isso não era importante. Eu não precisava ser feliz. Eu só precisava saber como ganhar dinheiro e entregar, quando a família do meu marido precisasse. Desde esses incidentes, meu coração começou a ficar pesado. Eu mantive a educação, continuei dando presentes e não deixei ninguém me culpar. Mas eu não olhava mais para minha sogra com a mesma confiança de antes.
Também comecei a ver claramente a fraqueza do meu marido. Uma fraqueza que, com o tempo, faz uma esposa perder seu apoio. Mesmo assim, naquela época, eu ainda tentava acreditar que as coisas poderiam mudar. Pensei que talvez, por não termos nossa própria casa, o atrito se tornasse mais frequente. Por ainda depender das relações ao redor, eu era frequentemente arrastada para problemas como esse. Eu ainda dizia a mim mesma: só mais um pouco. Assim que conseguirmos comprar uma casa, fechar a porta e viver nossa própria vida, tudo será diferente. Foi essa crença que me manteve em frente, antes de eu perceber que estava errada desde o início, justamente por ainda manter essa crença ingênua. Então, quando a oportunidade de comprar uma casa finalmente chegou, pensei que seria um ponto de virada para o nosso casamento. Depois de anos economizando, finalmente encontrei uma casa que atendia aos meus desejos. Não era muito grande nem luxuosa, mas a localização era ótima, o acesso era fácil e a documentação estava em ordem. O mais importante era que o preço ainda era acessível se eu combinasse todas as minhas economias e fizesse um financiamento. Para outras pessoas era apenas uma casa, mas para mim, naquela época, era um sonho que eu paguei passando fome, contendo meus desejos e trabalhando até tarde por anos. Levei todos os documentos para casa, calculando cada detalhe cuidadosamente. Minhas economias eram suficientes para a maior parte. O banco também poderia ajudar com uma parte, mas para pagar a entrada rapidamente, eu ainda precisava de uma certa quantia. Não era tão grande a ponto de ser impossível de conseguir, mas também não era pequena a ponto de poder ser obtida em 1 ou 2 dias. Pensei muito por vários dias. Não queria pegar empréstimos online por causa dos juros altos, nem queria incomodar meus amigos. A única opção que restava era a família do meu marido. Na verdade, se fosse apenas por mim, eu nunca teria aberto a boca. Não por orgulho, mas porque eu conhecia muito bem a natureza da minha sogra. Mas naquele dia foi o próprio Bruno quem mencionou primeiro. Ele se sentou ao meu lado, olhou para a planilha cheia de números e disse: "A mamãe tem economias. Se pegarmos emprestado por alguns meses, com certeza ela ajudará. Afinal, é para que possamos nos estabelecer." Eu o encarei por um longo tempo, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Vendo minha hesitação, ele acrescentou: "Não pense tão negativamente. Estamos pedindo emprestado, não pedindo. A mamãe é nossa família. Ela não vai ver o filho querendo comprar uma casa e não ajudar." Foi essa frase que finalmente me fez concordar. Pensei que talvez eu devesse tentar uma vez. Além disso, não era para meu prazer, pessoal. Comprar uma casa era para que tivéssemos um lugar decente para morar, para não precisarmos mais nos mudar de aluguel em aluguel. Eu até disse a mim mesma: talvez esta seja uma oportunidade para minha sogra me ver de uma maneira diferente, para não me considerar mais uma estranha. Naquele dia, ao visitar a casa dos meus sogros, levei um presente de propósito. Ao chegar, sentei-me educadamente. Falei devagar, escolhendo as palavras para não parecer atrevida. Expliquei em detalhes que era um empréstimo temporário para pagar a entrada. O prazo era de apenas alguns meses. Eu estava disposta a fazer um contrato de dívida completo com a data de devolução. Mesmo que ela quisesse, eu daria juros mais altos que os do banco. Falei com muita clareza porque queria que eles entendessem que eu estava vindo como uma devedora responsável, não como uma mendiga. No início, Dona Sônia apenas ouviu, batendo os dedos no braço da cadeira, com o rosto impassível. Mas com o tempo sua expressão mudou. Assim que terminei de falar, ela se recostou, sorriu cinicamente e disse com um tom arrastado: "O dinheiro da mamãe é para minha velhice, não para ser emprestado a outras pessoas." As duas palavras "outras pessoas" ela enfatizou com muita clareza. Tão claro que parecia que um balde de água fria tinha sido jogado no meu rosto. Fiquei paralisada por alguns segundos. Não esperava que ela concordasse imediatamente, mas também não esperava ser rejeitada dessa maneira. Antes que eu pudesse me acalmar, Camila, que estava sentada ao lado dela, interrompeu, sua voz soando amigável, mas cínica: "A mamãe está certa em guardar o dinheiro. Hoje em dia, quem sabe? Se a cunhadinha pegar a casa e depois se divorciar, nossa família pode ter um grande prejuízo." Ouvindo isso, senti como se alguém estivesse apertando meu coração. Eu nunca peguei um centavo desta família, nem fiz nada que os fizesse desconfiar tanto assim, mas aos olhos deles eu já era calculada como alguém pronta para fugir com os bens. Olhei para o meu marido, não para pedir ajuda, mas na esperança de que ele dissesse algo razoável. Que isso era um assunto nosso, que eu não era como eles me acusavam. Mas Bruno apenas ficou sentado ali, coçando os joelhos, olhando para o outro lado, e sussurrou tão baixo que quase não se ouvia: "A preocupação da mamãe também tem fundamento.
Apenas uma frase. E eu entendi que estava sentada no meio de uma família que nunca me considerou parte dela. Dona Sônia, vendo que seu filho não se opunha, foi ainda mais longe. Ela zombou com um tom meio de conselho, meio de sarcasmo. Se pode comprar, compre sozinha. Não compre uma casa para depois ficar pedindo emprestado aqui e ali. Coitado do meu filho. Aquela frase fez meu rosto queimar. A casa fui eu quem procurei. O dinheiro era das minhas economias e a quantia que faltava era apenas para acelerar o processo. Mas na boca dela eu me tornei alguém com ambições vazias, arrastando seu filho para dificuldades. Eu queria muito perguntar de volta. Queria perguntar quando eu dei dinheiro para o tratamento, para eventos familiares e várias outras necessidades. Por que ninguém disse coitado do filho? Queria perguntar o que eu fiz de errado para que eles pudessem sentar na minha frente com tanta desconfiança e humilhação, mas no final não disse nada. Apenas me sentei ereta, cerrei os lábios, mantendo o que restava da minha dignidade. Levantei-me e me despedi. Durante todo o caminho de volta para casa, minhas mãos tremiam no volante. Não chorei imediatamente. A dor naquele momento não era do tipo de decepção que faz as lágrimas caírem, mas um sentimento de humilhação que me deixou rígida. Humilhada por ter que me rebaixar para pedir. Humilhada por ser considerada uma estranha. E o mais amargo, meu marido ficou sentado ali e ouviu cada palavra, mas permaneceu em silêncio, como se minha dor não fosse importante o suficiente para ser defendida. Naquela noite, não consegui dormir. Abri novamente todos os cálculos, contratos, economias e investimentos. Calculei repetidamente até meus olhos arderem. Decidi vender a moto que eu tanto amava, a moto que comprei com meu próprio dinheiro depois de alguns anos de trabalho. Retirei quase todos os meus investimentos pessoais, aceitando algumas perdas. Também peguei um projeto extra muito pesado, sabia que seria exaustivo, mas aceitei para cobrir o que faltava. Sentada na frente da tela fria e brilhante, perto do amanhecer, eu disse a mim mesma: tudo bem, ninguém quer emprestar. Eu vou resolver sozinha. Não vou morrer por não ter a ajuda deles. Mas desde aquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Eu não via mais minha sogra como uma parente. E, pela primeira vez como nora, anotei com muita clareza uma dívida que não era em dinheiro, mas em humilhação. Depois da noite em que fiquei acordada até de manhã para tapar todos os buracos no meu plano financeiro, minha vida girava quase inteiramente em torno de um objetivo. Eu tinha que conseguir comprar aquela casa sozinha de qualquer maneira. Vendi minha moto querida, cortei todas as despesas desnecessárias e peguei trabalho extra. A ponto de, às vezes, ao chegar do trabalho, eu abria o laptop e trabalhava novamente até tarde da noite. Havia dias em que eu estava tão cansada que nem sentia o gosto da comida. Só queria deitar e dormir. Mas assim que me lembrava que a casa poderia ir para outra pessoa, se eu me atrasasse, eu me forçava a sentar novamente. Naqueles meses, eu estava quase exausta, mas finalmente tudo deu certo. Ao assinar o contrato de compra e venda, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas porque muitas emoções transbordavam no meu coração. Havia felicidade, tristeza, alívio e amargura, tudo ao mesmo tempo. Deveria ter sido um dia feliz para nós dois, o resultado do nosso trabalho duro juntos por anos. Mas naquela época, eu estava muito ciente de que esta casa era algo que eu conquistei sozinha, depois de passar por tanto cansaço. O homem ao meu lado era legalmente meu marido, mas nesta jornada, na maior parte do tempo, eu caminhei sozinha. Mesmo assim, eu ainda tentava evitar que as coisas piorassem. Não queria que, por causa do dinheiro, a família se tornasse um lugar cheio de cálculos. Então, depois que tudo foi resolvido, eu ainda informei a família do meu marido. Pensei que, embora Dona Sônia não tenha emprestado dinheiro, embora eu já soubesse um pouco da sua natureza, pelo menos ao ouvir que seu filho e nora conseguiram comprar uma casa, como mãe ela deveria me parabenizar. Eu não esperava que eles ficassem felizes. Eu só esperava um pouco de cortesia, para que eu ainda pudesse acreditar que as coisas não estavam tão ruins. Mas eu estava errada. Naquele dia, levei um presente para a casa dos meus sogros. Assim que entrei, vi Dona Sônia sentada na sala, segurando uma xícara de chá, relaxada como sempre. Eu mal tinha me sentado e nem tinha terminado de dizer: Mãe, conseguimos comprar a casa. Ela já levantou a cabeça e perguntou, sem um parabéns, sem perguntar o quão cansada eu estava. A escritura está no nome de quem? A pergunta me deixou em silêncio por um momento. Eu a encarei e algo dentro de mim afundou. Acontece que era isso que mais lhe importava. Não como eu lutei, não o quão difícil foi para mim,
Não que finalmente tivéssemos um lugar decente para morar, mas sim qual nome estava escrito no papel. Eu ainda respondi honestamente, porque na época não pensei que esconder isso seria útil. Expliquei que a casa foi comprada principalmente com minhas economias. Então, para facilitar a administração, por enquanto estava no meu nome. Antes que eu terminasse de falar, ela bateu a xícara de chá na mesa. Traque. Seu rosto ficou imediatamente azedo, sua voz fria. Uma nora dona da casa? Isso é apropriado? Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Camila, que estava sentada perto dela, riu cinicamente. Um riso que, só de ouvir, já parecia um insulto. Ela disse com um tom arrastado. Disse que comprou para a família, mas no final tá no nome dela. Mulher astuta mesmo. Minha garganta travou. Por meses, eu suei para conseguir aquela casa. Por anos, fui paciente nessa família. Acontece que, aos olhos deles, tudo se resumia à palavra astuta. Ninguém perguntou o que eu tive que sacrificar, ninguém viu meu esforço, todos se concentraram apenas em como o que eu acabara de adquirir poderia se tornar parte dos direitos deles. Foi então que Bruno falou, mas não para me defender. Ele me puxou pela mão até a cozinha, baixou a voz, como se estivesse dando um conselho razoável. Que tal adicionarmos o meu nome para a mamãe ficar tranquila? A casa é nossa. Não importa no nome de quem esteja. Eu me virei e o encarei. Por um momento, realmente não acreditei que o homem que acabara de dizer isso era meu marido. Eu perguntei diretamente. Quando eu estava procurando um empréstimo, você não pôde me ajudar em nada. Quando sua mãe recusou, você também ficou em silêncio. Agora que eu consegui comprar, todos vocês estão reclamando do nome. Seu rosto ficou pálido, mas em vez de sentir vergonha, ele franziu a testa e gritou. Você é muito calculista. Marido e mulher com limites tão claros. Qual o sentido disso? Ao ouvir isso, tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Acontece que quando eu lutei sozinha era normal. Mas quando eu defendi o fruto do meu trabalho, isso foi chamado de cálculo. A tensão realmente explodiu no jantar daquele dia. Meu sogro, minha sogra, meu marido e Camila estavam todos lá. A atmosfera já estava pesada desde o início. Eu sabia que eles não haviam esquecido o problema da casa. E com certeza, Dona Sônia largou sua tigela, olhou diretamente para mim na frente de todos e disse com um tom muito afiado: Uma mulher como você segura a casa de propósito para poder chutar meu filho para fora mais tarde. Aquela frase foi como um tapa na minha cara. Toda a minha paciência naquele momento se esgotou. Levantei a cabeça pela primeira vez e respondi as suas palavras na mesa de jantar, sem desviar, sem escolher palavras. Se a senhora acha que sou tão ruim assim, desde o início não deveria ter aceitado meus presentes, não deveria ter aceitado meu dinheiro e não deveria ter me deixado cuidar de tantos assuntos nesta família. A mesa de jantar ficou em silêncio instantaneamente. Meu sogro bateu na mesa e gritou comigo por ser desrespeitosa. Camila imediatamente defendeu sua mãe. Seu rosto estava vermelho, como se ela fosse insultada. E Bruno. Em vez de mediar, ele me culpou por criar confusão e falar sem modos. Naquele momento, os quatro pareciam me cercar, me tornando errada apenas porque eu não queria entregar o fruto do meu trabalho. Naquela noite, voltei para nossa pequena casa alugada, peguei o contrato de compra e venda da casa e o coloquei na mesa. Fiquei sentada por muito tempo. Olhando para a escrita no papel, minhas mãos tremiam um pouco. Segurar aquele papel deveria me fazer feliz. Mas naquela noite, o sentimento mais claro no meu coração era uma dor muito pesada. Percebi que aquela casa não era apenas um novo lugar para morar que eu acabara de conseguir. Era um teste. E em apenas um dia, o teste havia desnudado a verdadeira natureza de toda a família do meu marido. A partir daquele momento, eu secretamente estabeleci um limite na minha cabeça. Eu poderia continuar sendo uma esposa, poderia ser paciente por mais algum tempo, porque ainda não queria que tudo terminasse. Mas havia uma coisa que prometi a mim mesma. Eu nunca permitiria que ninguém transformasse a casa que paguei com sangue, suor e dignidade em um lugar onde eles pudessem entrar, morar e me dar sermões à vontade. Naquela época, eu só pensava que era um lembrete para me proteger. Não esperava que um dia essa promessa se tornaria realidade exatamente como eu imaginava. No meio da minha casa nova, acompanhada pelo som das rodas da mala sendo arrastadas, e diante do olhar desavergonhado das pessoas que pensavam que eu seria eternamente paciente. Assim que terminei de falar, a casa inteira pareceu congelar por alguns segundos.
Ninguém esperava que eu falasse com tanta firmeza, especialmente no primeiro dia em que recebi a casa. Mas o silêncio não durou muito. Um momento depois, Dona Sônia jogou a mala no chão. O som do impacto ecoou na sala ainda vazia. Então ela gritou com uma voz estridente. Seu rosto estava vermelho de raiva. Como ousa expulsar sua sogra? Sua mal educada. Seus gritos eram tão agudos que tornaram a atmosfera já tensa ainda mais sufocante. Meu marido, que parecia ter acabado de se recuperar do choque, avançou e agarrou meu pulso. Seu aperto era forte, sua voz era baixa, mas cheia de raiva. Acalme-se, querida, vamos conversar com calma. Parecia que ele estava tentando mediar, mas a maneira como me puxou para o lado enquanto seu corpo se virava para a mãe me fez entender muito bem. Naquele momento, o que o preocupava não era o quão estressada eu estava, mas a dignidade ferida de sua mãe. Puxei minha mão. Senti o calor no meu pulso, mas meu coração ficou ainda mais frio. Olhei diretamente para os três, pronunciando cada palavra claramente. Esta casa fui eu quem comprou. Ninguém tem o direito de simplesmente trazer suas coisas e morar aqui. Camila, ao ouvir isso, ficou furiosa. Ela deu alguns passos à frente. Seu dedo quase apontou para o meu rosto. Ela sorriu cinicamente, sua voz afiada e atrevida. Você acha que ter esta casa é grande coisa, cunhadinha? Se não fosse pelo Bruno assinar, você acha que conseguiria comprar? Olhei para ela e depois para o meu marido. Por alguma razão, naquele momento, eu tive vontade de rir. Ri friamente e respondi. Onde seu irmão assinou? Mostre-me apenas uma assinatura dele no contrato. Aquela frase foi como um tapa na cara dos irmãos. Camila ficou em silêncio, enquanto Bruno congelou. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia melhor do que ninguém. De quem era o dinheiro para comprar esta casa? Em nome de quem estava? E qual foi sua contribuição durante o processo? Seu silêncio já respondia tudo. Vendo que seu filho não conseguia se defender, Dona Sônia mudou imediatamente de tática. Devo admitir, ela era muito boa em atuar. Há pouco estava gritando. Agora já estava sentada no sofá novo, como se fosse a vítima mais sofredora. Uma mão no peito, a outra enxugando lágrimas que não existiam. Sua voz tremia cheia de drama. Eu criei meu filho até ele ficar grande. Agora que ele se casou, sua esposa expulsa a própria mãe. Por que meu destino é assim, meu Deus? Seu choro não era de dor. Era um choro com um propósito. Um choro para que os outros ouvissem, um choro para construir uma imagem. E com certeza do lado de fora do portão começaram a se ouvir passos de pessoas diminuindo a velocidade. Esta casa nova ficava em um condomínio tranquilo. Qualquer barulho alto, os vizinhos certamente ficariam curiosos. Dona Sônia exagerou ainda mais. Sua voz ficou mais alta, de propósito para ser ouvida do lado de fora. As noras de hoje em dia são terríveis. A casa nem esquentou e já expulsam a sogra, e eu não fiz nada de errado. Ao ouvir isso, meu sangue ferveu. Eu mal tinha entrado nesta casa. As paredes ainda cheiravam a tinta. O chão nem estava totalmente mobiliado. Mas ela estava sentada no meio da minha sala, encenando um drama barato como se estivesse no mercado. Corri para a porta, bati o portão para bloquear a visão de fora, depois me virei e a encarei. Minha voz era baixa, mas firme. Se a senhora não sair por conta própria, vou chamar a segurança do condomínio. Desta vez, meu marido ficou realmente bravo. Talvez aos seus olhos eu tivesse cruzado um limite que ele pensava que eu nunca cruzaria. Ele gritou, você está passando dos limites, Lúcia. Ela é minha mãe. Eu me virei. Olhei diretamente nos olhos dele e respondi instantaneamente. E fui eu quem pagou por esta casa. Aquela frase silenciou a sala inteira. Não era mais uma briga. Era a verdade nua e crua que eles não queriam ouvir. Dona Sônia se levantou do sofá, seu rosto pálido, seus olhos afiados como facas. Ela não estava mais chorando. Quando as lágrimas não podiam mais ser usadas para pressionar os outros, sua verdadeira natureza apareceu. Ela apontou diretamente para mim, sua voz sibilando cheia de ódio. Tudo bem, você me expulsa hoje. Depois não me culpe se sua vida não for tranquila. Se fosse eu há alguns anos, talvez ao ouvir isso, eu ficaria com medo. Mas, por alguma razão, naquele momento meu coração estava muito calmo. Quando já vimos o verdadeiro rosto de alguém, suas ameaças não são mais assustadoras. Fiquei no meu lugar, olhei de volta e respondi brevemente. Pode tentar. Camila puxou a mão da mãe, como se estivesse aconselhando, mas na verdade estava jogando mais lenha na fogueira. Deixa pra lá, mãe. Não vale a pena falar com gente assim. É perda de tempo. Mas antes de sair, ela não se esqueceu de me lançar um olhar cheio de ódio.
enquanto Bruno apenas ficou parado no meio da sala, olhando para a mãe, depois para mim. Seu rosto estava pálido de raiva e vergonha. Mas sua vergonha não era porque sua mãe estava exagerando, mas porque pela primeira vez ele não conseguia mais usar suas frases medíocres de mediação para me forçar a recuar. Finalmente, Dona Sônia puxou sua mala e se virou para a porta. O som das rodas da mala sendo arrastadas pelo porcelanato soava muito irritante. Camila abraçou suas 2 caixas e a seguiu. Sua boca ainda resmungava baixinho. Meu marido deu alguns passos como se quisesse dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Quando eles estavam quase no portão, Dona Sônia parou de repente. Ela se virou para mim. Não era mais o olhar de uma sogra expulsa. Era o olhar de alguém cuja isca foi roubada bem na frente de seus olhos. Naquele olhar havia raiva, vergonha, ódio e uma vingança muito profunda que eu sabia que ela não esqueceria facilmente. Fiquei parada, olhando para eles. Minhas mãos estavam tão cerradas que as chaves na minha mão pareciam perfurar a palma da minha mão. No momento em que o portão se fechou atrás deles, percebi uma coisa muito clara. O problema de hoje não tinha acabado. Este foi apenas o primeiro tiro. E a mulher que acabara de arrastar sua mala para fora da minha casa certamente não desistiria tão facilmente. O portão mal se fechou atrás deles. E não demorou muito para eu perceber que Dona Sônia nunca deixaria esse assunto terminar assim. Para uma pessoa como ela, ser humilhada na frente da própria nora já era doloroso o suficiente. Quanto mais ser vista pelos vizinhos, e uma pessoa que vive pela aparência, quando sua dignidade é pisoteada, torna-se ainda mais propensa a fazer coisas sujas e desesperadas. Eu sabia disso, só não esperava que ela agisse tão rápido. Naquela mesma noite, meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro uma ligação, depois 2, depois uma enxurrada, a ponto de a tela que mal se apagava acender novamente. Vi os nomes que ligavam e meu coração ficou ainda mais frio. Eram todos parentes do lado do meu marido. Havia tios, tias e até alguns tão distantes que talvez não tivessem me cumprimentado em um ano. Mas naquela noite, todos eles se lembraram de mim em uníssono, com um tom de voz muito áspero. Assim que atendi, a voz do outro lado me atingiu. Lúcia, você passou dos limites. Antes que eu pudesse responder, a pessoa continuou com um tom pesado. Afinal, ela é sua sogra. Como você pôde expulsar lá no primeiro dia da mudança? Você não tem coração. Segurei o celular, minha cabeça parecia congelar. Eu não tinha contado nada a ninguém. Eu mesma nem tinha conseguido me acalmar depois da briga daquela tarde. Mas estava claro que a história já havia se espalhado muito rapidamente. E é claro na versão que Dona Sônia queria. Uma ligação terminava, outra entrava. Alguns nem perguntavam nada. Assim que eu dizia alô, já me repreendiam. Ouvi dizer que você expulsou sua sogra. Gente, como você vai ter o que merece. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois de ouvir isso. Não por falta de palavras, mas porque percebi que a velocidade da família do meu marido em difamar meu nome era muito mais rápida do que eu imaginava. Em apenas algumas horas, a história de Dona Sônia chegando com uma mala para morar na minha casa. Na boca dela, se transformou na história de uma nora atrevida e ingrata, que assim que conseguiu um pouco de dinheiro, começou a menosprezar toda a família do marido. Desliguei o toque, mas as notificações de mensagens continuavam aparecendo. Alguns não ligavam, mas enviavam longas mensagens de texto. O conteúdo era sobre a etiqueta de ser nora, sobre bons modos, sobre uma mulher ser julgada por sua moral. Lendo essas mensagens, eu só me sentia cansado. O mais ridículo era que, entre as pessoas que me davam sermões sobre como ser uma boa nora, havia algumas que nunca haviam me perguntado como era a minha vida com a família do meu marido. Elas só precisavam ouvir um lado da história, e a culpada automaticamente era eu. Abri o grupo da família do lado do meu marido e com certeza Camila já tinha agido primeiro. Ela não mencionou meu nome, mas postou um status com uma indireta, bem na hora em que todos os parentes estavam online. Hoje em dia tem gente que depois de casar esquece de onde veio, consegue uma casinha e já se acha a rainha. Abaixo, várias pessoas comentaram imediatamente. Alguns zombaram, outros enviaram emojis de raiva e alguns escreveram comentários ambíguos de propósito. Viva direito para ser um exemplo para seus filhos e netos. Olhei para a tela do celular. Sentia tanto nojo e frio. Eles não precisavam da verdade. Eles só precisavam de uma história picante para fofocar.
O mais doloroso era que Bruno sabia de tudo isso. Ele estava naquele grupo, via cada comentário dirigido a mim, via como sua mãe e irmã me transformavam em uma vilã na frente de toda a família. Mas a única coisa que ele me enviou foi uma mensagem curta. Tenha um pouco de paciência, não aumente o problema. Li a mensagem várias vezes e liguei para ele. Minha voz estava muito calma. Você não vê que eles estão me fazendo parecer muito mal? Do outro lado, houve um momento de silêncio. Então ele apenas suspirou e disse: deixe pra lá por enquanto, até que tudo se acalme. Eu ri cinicamente, sempre assim. Sempre eu tinha que ter paciência, eu tinha que ficar calada. Eu tinha que suportar tudo o que era causado pelos outros, apenas para que a chamada calma pudesse ser desfrutada por sua família. Não respondi mais. Desliguei o telefone, coloquei-o na mesa e fiquei sentada em silêncio na minha casa nova. A casa era muito mais espaçosa do que a que alugávamos antes, mas naquela noite parecia tão vazia e fria. Pensei que depois de receber as chaves da casa, a primeira coisa que eu teria seria paz. Acontece que assim que entrei, fui imediatamente jogada no meio do caos criado pela própria família do meu marido. Na manhã seguinte, eu nem tinha terminado o café da manhã quando ouvi um barulho do lado de fora do portão. Afastei a cortina e em um instante senti um arrepio na espinha. Dona Sônia veio de novo, mas desta vez não sozinha. Com ela estavam duas tias, um tio mais velho e também Camila. Eles ficaram na frente do meu portão, não gritaram imediatamente. Mas a maneira como se alinharam foi suficiente para dizer a todo o condomínio que havia um problema. Saí e abri um pouco o portão, não convidando ninguém a entrar. Assim que me viu, Dona Sônia levantou a voz, de propósito para que os vizinhos ouvissem. Eu não vou entrar, só vim perguntar. Esta casa é do meu filho ou sua? Aquela frase fez meu sangue ferver. Ela sabia exatamente qual era o status dos documentos, mas ainda assim perguntou de propósito em público, na frente de parentes e vizinhos, para plantar na cabeça das pessoas a impressão de que eu era uma nora que roubava os bens do marido. Abri o portão um pouco mais, mas continuei bloqueando a passagem. Minha voz era firme. Quem tiver prova de direito de moradia, por favor, entre. Se não, por favor, fique do lado de fora. Um tio mais velho, ao ouvir isso, gritou imediatamente. Que jeito é esse de uma nora falar? Só porque tem uma casa já é arrogante. Virei-me e olhei diretamente para aquele tio. Minha voz não se alterou, mas cada palavra era clara. Tente o senhor gastar dinheiro para comprar uma casa e veja se alguém pode simplesmente chegar com uma mala e exigir morar. A atmosfera ficou mais tensa. Algumas pessoas que passavam diminuíram o passo. Vi algumas janelas nas casas vizinhas se abrirem um pouco. Camila ficou ao lado da mãe, de braços cruzados. Seus lábios formavam um sorriso de vitória. Era óbvio que ela estava gostando muito da cena em que eu era pressionada em público assim. Dona Sônia continuou a desempenhar seu papel de sogra infeliz. Sua voz era triste e alta o suficiente para que as pessoas de fora pensassem que eu era uma nora ingrata. Naquele exato momento, da casa ao lado, Dona Helena, uma nova vizinha, que eu cumprimentei apenas algumas vezes, saiu. Ela não olhou diretamente para mim, apenas ficou no seu quintal e disse com uma voz suave, mas firme: assuntos de família. Cada um resolve dentro de casa. Não façam barulho que perturbe a tranquilidade do condomínio. A frase não foi alta, mas foi como um freio na hora certa. Dona Sônia ficou em silêncio por um momento. Talvez ela não esperasse que no momento em que conseguiu trazer todos os parentes para me pressionar, uma pessoa de fora se intrometesse. Por ter sido interrompida, ela não pôde fazer muito mais. Mas antes de ir, ela se virou e me olhou. Aquele olhar estava tão cheio de ódio que ainda me lembro dele claramente até hoje. Ela disse lentamente. Cada palavra parecia sair por entre os dentes. Fique com essa casa. Vamos ver por quanto tempo você consegue mantê-la. Ao ouvir isso, não senti mais que era apenas um drama por orgulho ferido. Parecia uma ameaça calculada. E enquanto eu estava em frente ao portão da minha própria casa, vendo-os partir, percebi uma coisa muito clara. Dona Sônia não pararia apenas em difamar o meu nome. Ela estava planejando outra coisa, algo muito mais perigoso. A frase de Dona Sônia ecoou na minha cabeça durante toda a tarde. Vamos ver por quanto tempo você consegue mantê-la. Se fosse apenas por raiva de ter sido expulsa, ela provavelmente teria me xingado e pronto. Mas não. O tom e o olhar dela não eram de alguém com orgulho ferido. Era como alguém que estava de olho em algo há muito tempo.
mas eu bati na sua mão antes que ela pudesse pegar. Fiquei sentada sozinha na sala por um bom tempo. Olhando pela janela, meu coração estava inquieto. Desde que recebi as chaves da casa, eu estava exausta de drama, choro e difamação. Mas quanto mais eu pensava, sentia que tudo isso não pararia por aí. Se quisesse apenas morar de favor, Dona Sônia não teria trazido uma mala e caixas no primeiro dia. Se quisesse apenas me pressionar, ela não precisaria se apressar em trazer todos os parentes na manhã seguinte. Tudo aconteceu muito rápido, muito apressado, como se eles estivessem em pânico por alguma coisa. Na tarde seguinte, saí para resolver alguns detalhes dos móveis que ainda faltavam. Ao sair da loja, encontrei por acaso o senhor Daniel, o corretor de imóveis que me ajudou a encontrar esta casa. Ele me reconheceu primeiro, sorriu e fez uma pergunta que parecia comum, mas que imediatamente me chamou a atenção. Dona Lúcia, como vai? Há algum tempo, alguém da família do seu marido me fez algumas perguntas bem detalhadas sobre esta casa. Parei no estacionamento. Minha mão que segurava uma pasta se fechou sem que eu percebesse. Olhei para o senhor Daniel e perguntei lentamente. Quem perguntou? Ele hesitou um pouco, talvez com medo de ser indelicado, mas finalmente respondeu. Alguns dias antes da senhora receber as chaves, uma senhora e um homem vieram me procurar. Eu os conhecia porque já os tinha visto por aqui quando a senhora estava olhando a casa. Ao ouvir isso, senti um frio na espinha. Sem precisar de explicações, eu sabia quem eram a senhora e o homem. Tentei manter minha voz normal e perguntei novamente. O que eles perguntaram? O senhor Daniel coçou a cabeça e disse mais baixo. Eles perguntaram sobre a documentação da casa, o status da propriedade e como seria o procedimento para adicionar o nome de outra pessoa na escritura. Achei que a família já tinha concordado, então expliquei apenas de forma geral. Fiquei paralisada por alguns segundos. Todos os sons ao meu redor pareceram se afastar. Então, a chegada de Dona Sônia com a mala não foi um ato impulsivo, muito menos por raiva momentânea depois que eu recusei a proposta do nome conjunto. Eles já tinham investigado, já tinham perguntado, já tinham planejado. O drama de trazer a mala foi apenas o próximo passo de um plano já preparado. Antes que eu pudesse engolir aquele frio, o senhor Daniel acrescentou mais uma frase que deixou minhas mãos rígidas. Eles também perguntaram: se o proprietário quiser vender rápido, existe uma maneira mais prática. Achei estranho, então disse apenas que dependia da decisão do proprietário. Eu olhei diretamente para ele, e na minha cabeça um fio parecia se romper. Adicionar um nome, vender rápido. Eles não queriam apenas morar de favor, eles estavam procurando uma maneira de ir mais longe, muito mais longe. Agradeci ao Sr. Daniel. Tentei agir normalmente, mas ao me virar, minhas pernas pareciam pesadas. Durante todo o caminho de volta, minha mente estava um caos. Se fosse apenas ganância comum, Dona Sônia teria como alvo morar comigo e me pressionar lentamente. Mas se já estava perguntando sobre a venda, significava que eles precisavam de dinheiro, precisavam muito. E quando alguém está desesperado por dinheiro, fará coisas muito mais imprudentes. Naquela noite, fiquei sentada no carro por um bom tempo antes de entrar em casa. Tentei me lembrar de cada detalhe, cada palavra, cada expressão da minha sogra, do meu marido e da Camila ultimamente. E de repente, tudo se conectou em uma linha muito clara. A pressa, a agressividade, a maneira como não se importavam com a vergonha de vir fazer barulho repetidamente. A maneira como Dona Sônia ficou imediatamente brava ao saber que a casa estava no meu nome. Tudo isso não era mais apenas uma questão de orgulho. Comecei a investigar com o antigo conhecido do meu marido, alguém que já tinha estado na mesma mesa que nós algumas vezes e, portanto, sabia um pouco sobre a família deles. No início, ele evitou, apenas me disse para não acreditar em fofocas. Mas talvez por ouvir minha voz tão calma e confiante, ele finalmente sussurrou ao telefone. Você realmente não sabe, cunhada? A Camila hipotecou a casa antiga da sua mãe há alguns meses. Ela entrou em um esquema de pirâmide. Agora perdeu muito dinheiro e quem emprestou o dinheiro já está cobrando. Segurei o celular, a palma da minha mão suando. Perguntei novamente, minha voz soando estranha. A casa antiga da mãe foi hipotecada. Do outro lado, ouvi um suspiro. Sim, eles mantiveram em segredo, talvez com medo que você soubesse. Dizem que também há outros empréstimos de fora. Agora, eles estão realmente desesperados. Fiquei em silêncio por muito tempo depois que a ligação terminou. Acontece que os 400 mil de antes, o dinheiro que Dona Sônia guardava tão bem e não queria me emprestar 1 centavo,
na verdade, não estava mais intacto. Ela o guardava não por sabedoria, mas para encobrir secretamente o jogo de investimento de sua filha. Ela me recusou não por medo de que eu não pudesse devolver, nem por preocupação com sua velhice, como ela disse. Era simples, eu não era sua prioridade. O dinheiro dela era para salvar sua filha. Enquanto eu, não importava o quanto lutasse, não era um problema. Lembrando disso, de repente comecei a rir. Um riso muito fino e baixo, mas que soava tão amargo. Todo esse tempo, carreguei a ferida de ser considerada uma estranha, de ser menosprezada, de ser desconfiada. Pensei que, pelo menos aos olhos dela, eu apenas não era confiável o suficiente. Mas não, a realidade era mais ridícula do que isso. Fui posta de lado não porque eu não era capaz, mas porque desde o início ela nunca teve a intenção de me dar a menor gentileza. Ela guardou tudo de melhor para sua filha. E quando tudo desmoronou, ela se virou e estava pronta para engolir minha casa como um salva-vidas. Recostei-me no assento, olhando para o teto do carro por muito tempo. No meu coração, naquele momento, não havia mais a tristeza de antes. Era mais frio, mais consciente e mais afiado. Todas as peças finais se encaixaram. Minha sogra não queria apenas morar de favor, ela precisava transformar esta casa em algo para segurar, para usar, para cobrir o buraco que ela e sua filha cavaram. Sentei-me ereta, coloquei o celular no painel, olhando para a escuridão lá fora. E pela primeira vez, desde que este problema explodiu, não havia mais dúvidas no meu coração. Se eles já estavam planejando tomar minha casa, então eu não iria apenas defendê-la. Eu os faria pagar o preço por cada passo que planejaram nas minhas costas. Depois da noite em que descobri a verdade sobre a casa antiga da minha sogra ter sido hipotecada, não senti mais uma raiva cega. Meu sentimento naquele momento era muito mais frio. Quando vemos o verdadeiro objetivo do oponente, a raiva recua por si só, substituída pela sanidade. Eu entendia muito bem. Se eu continuasse a discutir, a deixar los trazer parentes para me pressionar, no final, quem se cansaria seria eu. Para detê-los, eu tinha que deixá-los se desmascararem. Na manhã seguinte, liguei para o Bruno de propósito. Assim que ele atendeu, abaixei minha voz, como se toda a tensão dos últimos dias tivesse diminuído. Eu disse brevemente: eu pensei sobre isso. Se a mamãe realmente quer morar aqui, vamos conversar novamente. Apenas uma frase, mas pude ouvir claramente do outro lado. Ele suspirou, acabado de se livrar de um grande peso. Sua voz imediatamente suavizou. Havia até um leve tom de vitória que talvez ele não tenha percebido. Eu sabia que você entenderia. Como marido e mulher, você também precisa pensar de forma mais aberta. Ao ouvir isso, não tive mais dúvidas. Se antes eu ainda me enganava, pensando que ele era apenas fraco, com medo da mãe e sem coragem para me defender, naquele momento percebi que ele nunca esteve no meio. Ele já tinha escolhido o lado da mãe desde o início. Ele só queria que eu cedesse para não ser rotulado como um marido desobediente. Não o desmascarei imediatamente. Continuei com um tom neutro. Se vamos morar juntos, tem que haver um acordo por escrito. Quem vai morar? Por quanto tempo? Quais são os direitos e deveres? Quero que tudo fique claro desde o início para não haver brigas depois. Do outro lado, houve um momento de silêncio. Talvez ele não esperasse que eu dissesse isso, mas no final ele ainda respondeu: sim, vou falar com a mamãe. Menos de meia hora depois, ele ligou de volta, sua voz mais rápida. A mamãe concordou. Ela disse que assina o que for preciso, contanto que possa morar aqui. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns segundos. Era tão irônico. Uma pessoa normal, se realmente quisesse apenas morar temporariamente, ao ouvir sobre um contrato vinculativo, pensaria duas vezes. Mas Dona Sônia concordou imediatamente. Isso só significava uma coisa para ela. O contrato era apenas uma formalidade a ser cumprida para atingir um objetivo maior. Liguei para um velho amigo que era advogado pedindo sua ajuda para redigir um contrato muito rigoroso. Expliquei que não era um contrato de aluguel ou uma permissão comum para morar,
mas um documento legalmente vinculativo que declarava claramente que a pessoa autorizada a morar era apenas temporária, não podia trazer outras pessoas para morar permanentemente. Não podia interferir nos bens da casa, não podia reivindicar direitos de propriedade, não podia usar esse endereço para transações de hipoteca, penhor ou venda. E não tinha base alguma para formar direitos sobre a propriedade no futuro. Li repetidamente cada cláusula, garantindo que não houvesse nenhuma brecha que eles pudessem explorar. Naquela tarde, convidei toda a família do meu marido para conversar na sala da minha casa. Desta vez, Dona Sônia veio sem malas, mas seu olhar ainda era o mesmo, vigilante e ganancioso. Camila sentou-se ao lado dela, suas pernas inquietas. Seu rosto era indiferente, mas seus olhos continuavam a varrer a casa. Enquanto Bruno sentou-se à minha frente, tentando parecer calmo, como se tivesse vindo para pacificar a situação. Coloquei o contrato na mesa, empurrando-o na direção deles. Se a senhora quer morar aqui, por favor, leia com atenção e assine. Quero que tudo fique claro. Para que depois ninguém diga que não tenho sentimentos. Dona Sônia pegou o papel. No início, ainda com uma atitude casual, mas quanto mais lia, mais seu rosto ficava azedo. Quando chegou a parte que declarava não ter direito sobre os bens e que nenhum direito de propriedade surgiria, sua mão parou. Camila, que também estava lendo, zombou. Bruno fingiu beber, mas vi sua mandíbula endurecer. Minha sogra levantou a cabeça e me olhou. Sua voz soou mais cínica. Precisa ser assim? Somos uma família. Por que fazer parecer um tribunal? Respondi imediatamente com uma voz leve. Justamente por sermos uma família. É por isso que tem que ser claro. Não quero que a senhora diga que estou a oprimindo. E também não quero que ninguém transforme minha casa em sua propriedade. A atmosfera na sala ficou pesada. Eu sabia que eles não gostaram, mas no final, depois de trocar olhares com os filhos, Dona Sônia ainda pegou a caneta e assinou. A maneira como ela assinou foi muito rápida e com pressão. Não como alguém sincero, mas como alguém que estava segurando a raiva, esperando por outra oportunidade. Olhei para o traço da caneta e tive ainda mais certeza de que ela estava sendo paciente. Não para viver em paz, mas para poder colocar um pé dentro desta casa. Peguei o contrato de volta, verifiquei por um momento e o coloquei na mesa. E no momento em que os três estavam um pouco aliviados, levantei a cabeça, olhei diretamente para Dona Sônia e fiz uma pergunta. A senhora já assinou? Então agora quero perguntar. Onde está a sua casa antiga? A sala inteira pareceu sufocar. Sem som, ninguém se mexeu. Camila foi a primeira a reagir, mas não com a boca. Seu rosto ficou pálido. Bruno virou o rosto, sua mão no colo se fechou em punho, enquanto Dona Sônia, seu olhar mudou instantaneamente. Sua arrogância desapareceu em um piscar de olhos. Não lhes dei tempo para pensar. Continuei, minha voz ainda neutra, mas cada palavra pesada como uma pedra. Ou será que a casa já foi hipotecada? E agora a senhora planeja usar minha casa para conseguir um empréstimo de resgate? Dona Sônia bateu na mesa com força. O copo de água tremeu. Ela me olhou fixamente. Sua voz sibilou. Onde você ouviu essa fofoca? Tenha cuidado com o que fala. Não fiquei com raiva nem discuti. Apenas abri meu celular, toquei a gravação da minha conversa com o conhecido do meu marido. A voz do homem do outro lado soou clara na sala silenciosa. A história sobre Camila hipotecando a casa, sobre seu negócio falido, sobre os cobradores de dívidas que não paravam de vir. Apenas uma gravação de algumas dezenas de segundos. Mas a atmosfera na sala explodiu. Camila se levantou imediatamente, seus olhos arregalados, sua boca tremendo, querendo negar, mas não conseguia. Dona Sônia olhou para o meu celular, depois para a filha. Seu rosto era de pânico e raiva. Bruno de repente se virou para mim, pela primeira vez, não tentando mais ser pacífico, e gritou: "Você está espionando minha família!" Levantei a cabeça e o encarei sem levantar a voz, mas tão fria que eu mesma me senti diferente. Não, estou apenas protegendo meus bens.
A frase foi curta e firme. E naquele momento vi claramente as 3 pessoas à minha frente não eram mais uma família, buscando abrigo. Eram uma gangue cuja fachada eu acabara de arrancar à força. Assim que a gravação terminou de tocar, a sala mergulhou em um silêncio tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Mas o silêncio não durou muito. Quando não havia mais como negar, quando a última máscara caiu, Dona Sônia não atuou mais. Ela não segurou mais o peito, não chorou mais, lamentando seu destino. Ela se sentou ereta, seus olhos vermelhos, sua voz endureceu, cheia de veneno, a ponto de me dar arrepios. É verdade, nossa casa foi hipotecada. E daí? Você é a nora. Se não ajudar, quem vai? Ao ouvir isso, um frio percorreu minha espinha. Acontece que até este momento ela ainda não se sentia culpada. Ela não tinha vergonha de ter enganado, não se arrependia de ter cobiçado minha casa e não se sentia humilhada quando seu plano foi descoberto. Em sua cabeça, tudo ainda girava em torno de uma palavra: natural. Era natural que a nora se sacrificasse. Era natural que o que era meu se tornasse deles. Era natural que eu arcasse com as consequências da estupidez dela e de sua filha. Olhei diretamente para ela. Não havia mais tremor dentro de mim. Minha voz estava muito baixa, mas cada palavra era afiada. A senhora ajuda sua filha até a falência e depois exige que eu arque com isso. A senhora acha que sou idiota. Aquela frase pareceu picar Camila. Ela começou a chorar imediatamente. Mas seu choro não era de arrependimento. Ela soluçava enquanto me olhava com firmeza. Você tem dinheiro, mas não quer ajudar a família. Isso é não ter sentimentos. Vivendo assim. Acha que vai ser feliz? Eu ri. Um riso tão seco que eu mesma achei estranho. Inclinei a cabeça, olhei para ela e respondi, lentamente. Que família? A família que, quando eu precisei, virou as costas e, quando eu tive, veio para tomar? Camila ficou em silêncio. Dona Sônia rangeu os dentes, enquanto Bruno, que estava quieto e congelado, finalmente falou, mas a maneira como ele falou destruiu o que restava da minha esperança. Ele não perguntou à mãe por que escondeu o problema da casa. Ele não culpou a irmã por arrastar a família para o abismo. Ele também não me pediu desculpas. A primeira coisa que ele disse foi com um tom cheio de pressão. Afinal, você é minha esposa. Se você não ajudar, sou eu quem passará vergonha na frente da família. Eu me virei e o encarei. Apenas uma frase, mas parecia que todos os anos do nosso casamento foram rasgados, revelando toda a podridão por dentro. Acontece que para ele, certo e errado não importavam. O fato de sua família estar cobiçando os bens de sua esposa também não importava. O que ele mais temia era perder a face diante de sua família. Enquanto a pressão que enfrentei, o plano dirigido a mim, tudo isso ele nunca pensou. Sorri cinicamente. A decepção, em meu coração, já havia ultrapassado o limite da dor, transformando-se em algo muito frio. Eu disse a ele muito lentamente: você tem medo de perder a face diante deles, enquanto eu perdi tudo por sua causa. A sala ficou em silêncio novamente. Ninguém esperava que eu falasse com tanta firmeza, especialmente. Bruno, seus lábios se moveram, querendo refutar, mas não conseguiu. Talvez porque ele mesmo soubesse que o que eu disse era verdade. Não deixei a conversa se arrastar. Abri a pasta ao meu lado, tirei uma pilha de documentos que eu havia preparado, o contrato de compra e venda, o contrato de financiamento, os comprovantes de pagamento e as provas de transferência. Eu os arrumei um por um na mesa, organizados como se estivesse preparando para um julgamento. Empurrei a pilha de papéis na direção deles. Olhem bem, minha voz permaneceu neutra. Este é o contrato de compra e venda. Este é o contrato de financiamento. Estes são os comprovantes de pagamento que eu mesma cuidei. Tudo no meu nome. Este é o resultado do meu trabalho duro. Ninguém tem o direito de tomá-lo. Dona Sônia olhou para a pilha de papéis, seus olhos cheios de raiva.
Era óbvio que ela odiava lidar com provas concretas como essas. Para ela, falsas alegações morais eram muito mais fáceis de usar do que documentos. Mas hoje eu não lhe dei brecha para escapar. Camila sentou-se ao lado dela. Seu rosto estava pálido, mas sua boca permanecia firmemente fechada, tentando manter o que restava de sua coragem. Enquanto Bruno, ele olhava para a pilha de documentos. Seu rosto estava sombrio. Foi a primeira vez que o vi entender de verdade que esta casa não tinha a menor brecha para ele entrar, muito menos para sua família. Dona Sônia finalmente falou, mas não mais com um tom de queixa. Ela apontou diretamente para mim. Seus olhos pareciam querer me engolir viva. Tudo bem, fique com isso. Mas eu te aviso, sua vida não será tranquila. Se fosse antes, talvez essa ameaça ainda me deixasse ansiosa. Mas naquele momento, eu apenas achei engraçado. Esta mulher nunca conseguiu me dar paz desde o início. O que ela sempre trouxe foi pressão, cálculo e ganância, disfarçados de sogra. Levantei-me e me aproximei dela. A atmosfera estava tão tensa que qualquer um que levantasse a voz poderia explodir, mas eu não gritei. Apenas me inclinei perto o suficiente para olhar diretamente em seus olhos e sussurrei. Cada palavra era tão clara e fria. Pode tentar. Mas desta vez não serei eu a paciente. Aquela frase a deixou em silêncio por um momento. Talvez, pela primeira vez, ela realmente sentiu que a nora que ela costumava pressionar não existia mais. Não havia mais a mulher que sempre engolia a raiva para manter a harmonia. Não havia mais a pessoa que tinha medo de ser envergonhada de fofocas e cedia. Diante dela, agora estava alguém que já tinha visto a verdadeira natureza de toda a família do marido e que havia perdido toda a vontade de ser paciente. A atmosfera na sala era sufocante. Bruno estava sentado ali, entre a mãe e a esposa. Mas desta vez, ele não era mais um mediador. Ele era como alguém sendo puxado em duas direções. E quanto mais tentava ficar no meio, mais sua fraqueza se tornava aparente. Olhei para ele pela última vez naquele dia, apenas um olhar. Mas o suficiente para me fazer entender a coisa mais dolorosa de todo, este casamento. O homem em quem eu confiei, que eu considerei meu apoio, nunca esteve realmente do meu lado. Recolhi os documentos, coloquei-os na pasta e me levantei. A partir daquele momento, não havia mais em mim a ideia de salvar ou manter qualquer coisa. Eu não estava mais lutando para manter uma família. Eu estava me preparando para um confronto final, onde não haveria mais espaço para concessões e certamente não haveria mais espaço para qualquer ilusão sobre a palavra parente. Após o confronto acirrado daquele dia, não troquei mais uma palavra com eles. Não por falta de palavras, mas porque eu estava muito ciente de que a partir daquele momento usar sentimentos para conversar com a família do meu marido só me machucaria. Pessoas que abertamente cobiçaram minha casa, que se sentaram à minha frente, planejando transformar minha residência em um fundo de resgate, nunca parariam apenas com alguns conselhos. Para detê-los, eu não poderia mais ser branda. Eu tinha que cortar o caminho deles. Naquela noite, Bruno andava de um lado para o outro na varanda, o telefone colado na orelha. Ele falava muito baixo, mas eu não precisava ouvir para saber com quem ele estava falando. A maneira como ele franzia a testa, baixava a voz e suspirava, enquanto olhava de relance para mim de vez em quando, já explicava tudo. Sentei-me na sala, fingindo não me importar, mas em minha cabeça já tinha decidido o que fazer. Liguei para um chaveiro através de um número recomendado pela administração do condomínio, pedindo que viessem naquela mesma noite. Quando o chaveiro chegou, mostrei a escritura da casa para provar a propriedade e pedi para trocar todas as fechaduras, a porta principal, a porta lateral e um pequeno depósito nos fundos. Também pedi para redefinir todos os códigos de impressão digital e o aplicativo da campainha inteligente. Fiz tudo muito rapidamente, sem longas explicações e sem pedir a aprovação de ninguém para esta casa. A partir de agora, não deixaria a menor brecha para que outras pessoas entrassem.
O som da furadeira e o processo de remoção das fechaduras eram bastante altos na noite silenciosa. Bruno entrou da varanda. Assim que viu o chaveiro trabalhando, seu rosto mudou. Ele caminhou rapidamente em minha direção. Sua voz se alterou. Você enlouqueceu? Está agindo como se estivesse lidando com ladrões. Fiquei perto da mesa, segurando alguns cartões de acesso antigos que acabara de desativar. Levantei a cabeça e o encarei. Exatamente. Estou lidando com ladrões. Aquela frase fez seu rosto escurecer. Ele rangeu os dentes, seus olhos vermelhos de raiva. Você está chamando minha mãe de ladra? Respondi imediatamente, fria e direta. Qualquer um que entra sem a permissão do proprietário e tenta tomar casa, para mim é a mesma coisa. Ele parecia não acreditar que eu ousaria falar com tanta franqueza, mas eu não parei apenas em trocar as fechaduras. Enquanto o chaveiro redefinia o aplicativo, pedi para remover todas as contas antigas conectadas, removendo o acesso do celular do meu marido, trocando a senha do Wi-Fi, o e-mail de recuperação e os códigos das câmeras de segurança dentro e fora de casa. Antes, por pensar que éramos marido e mulher, eu o deixei instalar tudo em seu celular. Agora, pensando bem, foi essa confiança que criou tantas brechas. Uma vez tola já é o suficiente. Bruno ficou observando enquanto eu fazia tudo isso. Seu rosto passou de raiva para tensão. Ele avançou e segurou minha mão no momento em que eu estava assinando o comprovante de serviço com o chaveiro. Se você fizer isso, significa que também quer me expulsar. Soltei sua mão do meu pulso e disse muito baixo: se você ainda considera esta casa um lugar para sua mãe e sua irmã virem tomar. Você mesmo sabe a resposta. Ele ficou paralisado. Talvez só então ele tenha percebido que eu não estava mais apenas com raiva. Eu estava realmente cortando todas as correntes que ligavam esta casa à sua família. Depois que o chaveiro foi embora, fiquei sentada por quase 1 hora, redigindo uma notificação para a administração do condomínio. Escrevi com muita clareza que esta casa era minha, propriedade exclusiva. Qualquer pedido para abrir a porta, ajudar a mover objetos ou receber visitantes que se declarassem parentes sem minha aprovação direta não deveria ser atendido. Se alguém fizesse barulho na frente do portão, pedi à segurança para agir de acordo com as regras. Imprimi, assinei, enviei a foto primeiro e prometi entregar o original na manhã seguinte. Fiz tudo com muita calma, como se estivesse lidando com um risco que precisava ser completamente selado. Naquela noite não dormi muito, não por medo, mas porque tinha certeza de que haveria problemas na manhã seguinte. Com a natureza de dona, Sônia, quanto mais fosse impedida, mais raivosa ficaria, e enquanto em sua cabeça minha casa ainda fosse um apoio, ela não desistiria apenas porque eu troquei as fechaduras. E com certeza, perto do meio-dia do dia seguinte, dentro de casa, ouvi o som de um carro de frete parando na frente do portão. Subi para a varanda do 2º andar e a cena lá embaixo me fez querer rir friamente. Dona Sônia estava no meio do pátio, vestindo roupas floridas e chamativas. Seu cabelo estava preso em um coque arrumado, seu rosto cheio de raiva. Ao lado dela, Camila estava de mãos na cintura. Atrás delas havia um caminhão de frete carregando pilhas de sacos, um ventilador, 2 caixas grandes e até um colchão enrolado e amarrado com uma corda. Só de olhar, eu sabia que eles não tinham vindo para conversar. Tinham vindo com a intenção de forçar a entrada. Assim que me viu na varanda, Dona Sônia apontou para cima e gritou no meio do pátio: "Abra a porta, não finja mais nada." Fiquei parada na varanda com as 2 mãos na grade. Minha voz era audível, mas cada palavra era clara. Eu já disse, minha casa não recebe pessoas que simplesmente chegam com suas coisas para tomar o lugar. Ela ficou furiosa, na frente de alguns seguranças que já estavam no portão externo e alguns vizinhos que começavam a abrir as portas. Ela gritou, sua voz estridente: "Você quer me envergonhar em público de propósito, não é?" Olhei para baixo e respondi brevemente: "A senhora está se
envergonhando. Eu nunca convidei. Camila ficou tão brava que seu rosto ficou vermelho. Ela olhou ao redor, pegou uma vassoura que estava encostada na cerca e a levantou como se fosse jogá-la no portão enquanto xingava. Mulher má, só porque tem uma casa já se acha dona de um palácio. Um segurança avançou imediatamente e segurou sua mão, advertindo-a firmemente para não criar confusão. A atmosfera lá embaixo estava tão tensa que todos prenderam a respiração. O caminhão de frete estava estacionado na frente do portão, a pilha de coisas sob o sol forte. Enquanto Dona Sônia parecia um fogo prestes a explodir, naquele exato momento Bruno saiu de dentro de casa. Talvez ele tenha descido pela escada dos fundos depois de ouvir a confusão. Ele ficou no meio do pátio, olhando para mim na varanda. Seus olhos estavam cheios de raiva e impotência, mas sua voz não era mais de súplica. Sua voz estava cheia de ordens. Lúcia, abra a porta. Não me force a ser grosso. Olhei diretamente para baixo. No meu coração não havia mais medo. Respondi imediatamente, sem pausa. Pode tentar. Desta vez, quero que tudo fique claro na frente de todos. A frase caiu no meio do pátio escaldante. Curta, mas suficiente para fazer todos ficarem em silêncio, por um momento. Talvez só então tanto Dona Sônia quanto meu marido tenham realmente percebido que eu havia cortado o caminho de volta. Eu não era mais a nora que tinha medo de fofocas que eles podiam pressionar com parentes, lágrimas ou pressão social. Finalmente, com a intervenção da segurança e por não conseguirem passar pelo portão, a família do meu marido foi detida do lado de fora. A pilha de coisas ainda estava no caminhão. O sol ficava mais forte. Dona Sônia ainda resmungava. Camila fazia bico, enquanto Bruno ficava parado no meio do pátio como alguém que acabara de perder um direito que sempre considerou natural. Não disse mais nada. Apenas olhei para baixo uma última vez e fechei a cortina da janela. A partir daquele momento eu sabia que eles haviam entendido. A nora, que eles costumavam forçar a ser paciente, finalmente não existia mais. Depois da cena em que foram barrados na frente do portão em plena luz do dia, eu nunca acreditei por um segundo que Dona Sônia desistiria. Para uma pessoa como ela, ser humilhada na frente de seguranças, vizinhos e até mesmo de seu próprio filho, não se tratava mais de poder moral ou não. Era um tapa na cara de sua dignidade. E uma pessoa que vive pela aparência, quando é humilhada, torna-se ainda mais propensa a fazer coisas sujas e desesperadas. Eu sabia disso muito claramente. E também sabia que a única pessoa que poderia abrir caminho para ela entrar nesta casa era meu marido. Naquela noite, eu disse de propósito a Bruno que tinha um encontro com um cliente para finalizar alguns detalhes dos móveis. Troquei de roupa, peguei minha bolsa e as chaves do carro, como de costume, e até disse de forma muito natural: amor, fique em casa e descanse. Eu não devo demorar. Ele concordou muito rapidamente. Tão rapidamente que eu tive ainda mais certeza da minha suspeita. Normalmente ele perguntaria aonde eu ia, com quem me encontraria e a que horas voltaria. Mas naquela noite, ele apenas respondeu brevemente: sim, vá. Sua atitude tão relaxada não era porque ele não se importava, mas porque sua cabeça estava ocupada esperando por outra coisa. Dirigi o carro para fora do condomínio, dei uma volta longa e depois voltei e o estacionei em um canto escondido perto de uma fileira de árvores. De lá, eu ainda podia ver o portão lateral nos fundos, que raramente era notado. Meu coração batia muito regularmente. Tão regularmente que parecia frio. Eu sabia que, quando tivesse que testemunhar com meus próprios olhos como meu marido me trairia, eu não entraria mais em pânico, talvez porque em meu coração eu já tivesse preparado a resposta. Menos de 30 minutos depois, vi Bruno aparecer. Ele saiu do condomínio, olhou ao redor e depois caminhou rapidamente em direção ao portão lateral. Alguns segundos depois, Dona Sônia e Camila entraram sorrateiramente pela escuridão. Minha sogra não veio de mãos vazias. Em suas mãos havia uma grande bolsa de pano estufada,
tão pesada que a alça estava torta. Camila carregava uma grande sacola plástica. Dentro podia-se ver o canto de um cobertor, algumas caixas de remédios e algumas pilhas de papéis. Só de olhar, eu sabia que eles não tinham vindo apenas para uma visita. Tinham vindo para ficar. Não saí do carro imediatamente. Abri o aplicativo de CFTV no meu celular, ativei o modo de escuta ao vivo. Na tela via-se claramente os três entrando sorrateiramente pela porta dos fundos. O som de passos, o atrito da bolsa e então a voz de Dona Sônia, baixa, mas ainda audível, através do microfone. Rápido, leve a mamãe para o quarto primeiro, fique alguns dias, com o tempo ela vai aceitar. Fiquei paralisada no carro por um momento. Não por surpresa, mas por ouvir uma frase tão aberta. Só então percebi o quão longe ia a ganância deles. Logo depois, Camila riu cinicamente, um riso fino e maldoso. Só de ouvir já dava arrepios. Ela disse com um tom de desprezo: o importante é conseguir um lugar primeiro. Aquela mulher, depois de alguns dias sendo xingada por toda a família, vai ficar com medo. Segurei o celular com força. Então, aos olhos deles, eu não era um ser humano com direito à minha própria casa. Eu era apenas uma mulher que cederia às fofocas, que abaixaria a cabeça e os deixaria transformar um erro em algo natural. Desliguei a tela, abri a porta do carro e saí. Cada passo em direção à casa era muito firme. Eu não corri, não me apressei, não entrei em pânico. Em minha cabeça havia apenas uma coisa. Hoje, se eu não os detivesse completamente, eu estaria abrindo a porta para um desastre entrar na minha vida. Quando cheguei à porta, já ouvia o som de coisas sendo arrastadas escada acima. Coloquei a chave, empurrei a porta com força. Assim que a porta se abriu, os três ficaram rígidos como se tivessem sido banhados em água gelada. Bruno estava no meio da escada, segurando a sacola plástica de Camila. Dona Sônia abraçava sua grande bolsa de pano, enquanto Camila acabara de colocar um rolo de cobertor no chão. Os três se viraram para mim ao mesmo tempo. Seus rostos estavam pálidos. Fiquei no meio da sala, sem gritar, sem repreender. Apenas olhei para os papéis na mão da minha sogra, para a pilha de cobertores aos pés de Camila, e parei no rosto pálido do meu marido. Sorri cinicamente, mas minha voz estava tão fria que eu mesma me estranhei. Que ótimo, amor. De dia, em frente ao portão, não conseguiu. À noite, vira ladrão com a sua mãe. Bruno parecia muito sem graça. Sua coragem na frente da mãe mais cedo havia desaparecido. Ele desceu apressadamente um degrau, estendendo a mão como se quisesse me acalmar. Querida, me escute primeiro. A mamãe só queria descansar um pouco. Não exagere. Eu interrompi, não lhe dando a chance de desempenhar seu papel de bom moço como de costume. Descansar um pouco trazendo documentos, cobertores e remédios? Você acha que sou idiota? Minha pergunta o deixou sem palavras. Dona Sônia, vendo que seu filho não conseguia se defender, deu um passo à frente, apontando diretamente para o meu rosto. Como sempre, quando pega em flagrante, ela mudava o tom, posicionando-se como a vítima ofendida. Ela rosnou. Eu entrei na casa do meu próprio filho. O que há de errado nisso? Você é que está exagerando. Eu não discuti com ela. Apenas peguei lentamente meu celular, toquei a gravação que acabara de salvar do CFTV e a coloquei em volume alto. A sala, que já estava silenciosa, ficou ainda mais quieta quando a própria voz de Dona Sônia ecoou. Rápido, leve a mamãe para o quarto primeiro. Fique alguns dias, com o tempo ela vai aceitar. Seguido pelo riso cínico de Camila. O importante é conseguir um lugar primeiro. Aquela mulher, depois de alguns dias sendo xingada por toda a família, vai ficar com medo. Cada palavra era como um tapa que voltava em seus rostos. Dona Sônia congelou. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Enquanto Camila, seu rosto ficou vermelho. E ela se virou para o irmão. Sua voz era estridente como um arranhão. Mano, vai ficar parado aí?
Você é homem. Vai deixar sua esposa te pisar? E Bruno, em vez de sentir vergonha por ter sido pego, virou-se e gritou comigo, seus olhos vermelhos. Você precisa envergonhar toda a minha família a esse ponto? Sim, eu o encarei. E naquele momento, o que restava da minha última dúvida desapareceu. Este homem não foi forçado pela mãe. Ele sabia de tudo, participou e, quando pego, o que ele pensava ainda era a dignidade de sua família, não a traição que eu estava sofrendo. Eu não gritei, não chorei, apenas dei um passo para trás, abrindo espaço na frente da porta, e apontei para fora. Minha voz era baixa, muito baixa, mas dura como aço. 1. Vocês saem por conta própria. 2. Eu chamo a polícia por invasão de domicílio. Estou falando sério. Os 3 me olharam. Dona Sônia me encarou como se quisesse me engolir viva. Camila cerrou os lábios. Seu rosto se contraiu de raiva. Enquanto Bruno ficou parado no meio da escada, pela primeira vez, incapaz de esconder seu rosto de cúmplice. Olhei para eles e percebi claramente que a partir daquele momento não se tratava mais de uma sogra querendo morar de favor ou de uma nora ingrata. Era um plano de tomada de posse que havia sido discutido detalhadamente e eu finalmente os peguei em flagrante. Depois da noite em que os peguei em flagrante, os 3 entrando sorrateiramente com suas coisas, eu não estava mais interessada em discutir. Discutir com pessoas como a família do meu marido era apenas um desperdício de energia. Eles não tinham vergonha, não tinham bons modos e não tinham limites. E quando é assim, a única coisa que pode calar, Luz, é a prova. Eu entendi isso muito bem. Então, a partir do dia seguinte, comecei a fazer algo que eles certamente nunca esperariam. Verificando novamente tudo relacionado a dinheiro, reabri extratos bancários históricos de transferências e a conta conjunta que já tivemos. Até reabri e-mails antigos do banco que há muito não olhava. Também verifiquei todos os documentos que Bruno já trouxe para casa, dizendo que eram papéis do trabalho ou cartas que eu precisava assinar imediatamente. Antes, eu assinava sem muita desconfiança, porque pensava que marido e mulher não se enganariam. Mas agora, eu não me atrevia a confiar no menor detalhe. E com certeza, depois de apenas 2 dias de verificação, encontrei algo mais sujo do que eu imaginava. Não era apenas Dona Sônia que hipotecou a casa para salvar a filha. O próprio Bruno também retirou dinheiro secretamente de nossa conta conjunta várias vezes para dar à mãe e à irmã, sem me avisar. Havia transações descritas como entretenimento de clientes, outras como adiantamento de projeto e outras como empréstimo da empresa. Antes, por estar ocupada e porque as quantias não eram retiradas de uma só vez em valores grandes, eu não verificava com atenção, mas quando juntei tudo e comparei as datas, tudo coincidia perfeitamente com a época em que Camila começou a se envolver em um negócio fraudulento e a perder dinheiro. Sentei-me, olhando para os números na tela. Meu coração estava frio como gelo, não pela perda do dinheiro. A maior dor era o sentimento de ser traída dentro do casamento pelo qual eu lutei. O homem que dormiu ao meu lado por anos, que na frente sempre dizia: querida, não quero mais que você passe dificuldades. Por trás, pegava secretamente o dinheiro da esposa para tapar o buraco cavado pela mãe e pela irmã. E o mais doloroso, se eu não percebesse logo, era muito provável que um dia eu fosse forçada a arcar com essa dívida sem saber o motivo. Não parei por aí. Continuei verificando as fotos de documentos antigos no meu celular, coisas que eu guardei antes apenas por um hábito de cautela, e então encontrei uma foto que fez minha mão se fechar com força. Uma foto de um pedaço de papel, escrito à mão, a caligrafia de Dona Sônia. O conteúdo não era longo, mas o suficiente para dar arrepios em qualquer um. Essencialmente, depois de conseguir morar na casa nova, ela começaria a cuidar para que o nome do filho fosse adicionado à escritura.
E o que pudesse ser tirado deveria ser tirado o mais rápido possível. Lendo isso, tive que pousar o celular por um momento. Acontece que tudo já estava planejado há muito tempo. O drama de trazer a mala, o drama de trazer os parentes, o drama de entrar sorrateiramente. Tudo isso eram apenas passos de um roteiro já existente. Não fiz um escândalo imediatamente. Eu queria apenas uma vez desmascará-los todos na frente uns dos outros. Enviei uma mensagem para Bruno, dizendo que queria me encontrar com toda a sua família em um café com sala privativa, como uma conversa final para não haver mais confusão em casa. Ele respondeu muito rapidamente, mostrando que também esperava uma chance de reverter a situação. Eu sabia que Dona Sônia viria. Pessoas como ela, quanto mais pensam que o adversário vai ceder, mais arrogantes se tornam. E, com certeza, naquele dia, ela entrou na sala privativa com um ar de superioridade. Camila seguia, seus olhos selvagens, mas ainda tentando parecer feroz. Bruno sentou-se à minha frente, seu rosto pesado, mas eu podia ver claramente a impaciência em seus olhos. Assim que se sentou, Dona Sônia zombou. Finalmente você percebeu que a questão da casa é um grande problema. Uma mulher não deve ser tão teimosa. Sorri muito levemente. O sorriso de alguém que já viu o rosto à sua frente com tanta clareza que não sente mais raiva. Eu respondi: é verdade, sogra. A questão da casa é um grande problema, por isso hoje trouxe todos os documentos para esclarecermos. Coloquei uma pilha de documentos na mesa, extratos bancários, comprovante de transferência, fotos de transações, cópias de contratos de hipoteca e até mesmo algumas conversas entre Bruno e Camila que eu vi e guardei sem querer. Cada folha eu coloquei organizadamente, como se estivesse preparando para um julgamento oficial, não uma conversa de família. Bruno foi o primeiro a mudar de expressão, assim que viu alguns extratos bancários. Seu rosto ficou imediatamente pálido. Empurrei a pilha de papéis em sua direção. Minha voz estava calma, mas pesada. Este é o dinheiro que preparei para pagar as parcelas do financiamento. Você pegou para cobrir a dívida da sua mãe e agora quer que eu arque com as consequências. Seus lábios tremeram. Sua mão no colo se fechou em punho. Antes que ele pudesse responder, Camila avançou, tentando pegar a pilha de papéis. Eu a segurei com força, meus olhos fixos nela. Toque mais uma vez e eu chamo a testemunha para entrar. Camila retirou a mão, mas seus olhos ainda ardiam de raiva. Dona Sônia, a princípio, ainda tentou se esquivar. Ela ergueu o queixo como se ainda estivesse do lado certo. O dinheiro do casal é usado para ajudar um ao outro. O que há de errado nisso? Virei-me para ela. Desta vez, não escondendo mais a frieza na minha voz. Ajudar deveria ser pedir permissão. Pegar secretamente por trás, como se chama isso. A senhora mesma sabe. A sala ficou em silêncio. Eu sabia que a frase doía, mas não era o suficiente para pagar por tudo que eles fizeram. E eu ainda não tinha usado o meu trunfo. Tirei lentamente a cópia da mensagem que Bruno enviou ao corretor de imóveis anteriormente. Nela estava claramente escrita sua intenção de encontrar uma maneira de adicionar seu nome à escritura. E havia uma frase que toda vez que eu lia me dava arrepios. Se ela for teimosa, deixa a mamãe morar lá primeiro. Com o tempo também se tornará meu direito. Empurrei o papel para o centro da mesa. Apenas a leitura disso fez a sala explodir. Bruno bateu na mesa e se levantou. Seu rosto estava vermelho de ser desmascarado. Você espionou meu celular. Levantei a cabeça e o encarei sem levantar a voz, sem tremer, apenas fria até os ossos. Não. Eu apenas fui esperto o suficiente para guardar provas quando vi meu marido começar a agir de forma estranha. Dona Sônia ficou em silêncio por alguns segundos e então, em seu pânico, ela se virou para o filho e deixou escapar. Eu não te disse para fazer tudo com cuidado? Agora ela sabe de tudo. Apenas uma frase e tudo foi revelado, nada mais podia ser negado. Eles admitiram na minha frente que tudo isso era de fato um plano. Não disse mais nada. Sentei-me em silêncio, observando os três se atacarem.
Camila culpava o irmão por ser descuidado. Bruno gritava com a mãe por ser muito apressada. Dona Sônia xingava os dois filhos por serem inúteis e permitirem que a nora obtivesse todas as provas. Alguns minutos antes, eles ainda eram uma equipe, conspirando para me derrubar. Mas agora, diante de mim, a última camada de fingimento deles se desfez em pedaços. Esperei até que a confusão diminuísse um pouco. Só então me levantei e olhei diretamente para cada um. Pronunciei a frase mais fria desde o início. A partir de agora, quem tocar na minha casa novamente, não falarei mais como família. Falarei através da lei. Depois da reunião no café naquele dia, quando todas as provas foram colocadas na mesa e o verdadeiro rosto da família do meu marido foi desmascarado camada por camada, não havia mais nenhuma ilusão dentro de mim. Eu já tentei acreditar que Bruno era apenas fraco, que estava dividido entre a mãe e a esposa, que se um dia as coisas ficassem insuportáveis, ele perceberia. Mas, não. Aquele homem nunca esteve dividido. Ele já havia escolhido o seu lado há muito tempo. Ele só queria estar do lado da mãe enquanto me mantinha para continuar arcando com o fardo mais pesado para sua família. Pensando nesse tipo de paz, senti ainda mais nojo. Contratei um advogado naquela mesma semana. Levei todos os documentos de compra da casa, extratos bancários, comprovantes de transferência, gravações de mensagens e tudo que era relevante. Depois de ouvir tudo, meu advogado apenas me olhou e disse brevemente: "Neste caso, a senhora precisa ser firme." Eu concordei. Pela primeira vez em anos, minha decisão não vacilou. Preparei os papéis do divórcio e enviei uma notificação extrajudicial pedindo que Bruno deixasse a casa dentro de um prazo específico. Como a casa era meu bem pessoal, ninguém mais tinha o direito de interferir. Ao receber a notificação, Bruno quase enlouqueceu. Naquela noite, ele veio à minha casa, batendo na porta com tanta força que toda a frente da casa ecoou. Sua voz, do lado de fora, soava cheia de raiva e pânico. "Lúcia, você vai ser tão cruel?" "Sim?" "Abra a porta." Fiquei na sala por um momento, espiei pelo olho mágico e só então abri. Mas abri apenas um pouco, não o suficiente para ele entrar. Seu rosto, naquele momento, estava pálido, seus olhos vermelhos como os de alguém que não dormia há dias. Assim que me viu, sua voz imediatamente suavizou, tentando voltar à imagem do marido infeliz. "Eu errei. Eu sei que errei. Mas não precisa ser assim, querida. Nós somos marido e mulher." Eu o encarei, vi sua expressão de sofrimento, mas em meu coração não havia mais a menor pena. Talvez por já ter visto com muita clareza, sorri cinicamente perguntando muito baixo: "Quando você e sua mãe planejaram tomar minha casa, você se lembrou que era meu marido?" Apenas uma frase, e Bruno congelou. Seus lábios se moveram algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Porque, por mais que ele inventasse desculpas, a verdade continuava sendo a verdade. Ele sabia que participou e escolheu ficar em silêncio quando eu fui encurralada. E então a coisa mais inesperada aconteceu na porta da minha casa. Bruno, de repente, se ajoelhou, verdadeiramente se ajoelhou. Seus dois joelhos tocaram o piso de cerâmica, fazendo um som baixo que, mesmo para mim, que já estava tão endurecida, me fez parar por um momento. Ele agarrou meu pulso. Sua voz era de pânico, falando muito rápido, como se temesse que eu fosse fechar a porta. Eu fui forçado pela mamãe: "Lúcia, eu só queria que nossa família ficasse em paz. Eu não quero te perder. Eu sei que fui um tolo, mas, por favor, me dê mais uma chance." Eu olhei para ele lá embaixo. Antes, só de ver meu marido amolecer um pouco, eu já cederia para manter a harmonia. Mas desta vez, eu só me sentia cansada. A paz que ele mencionava no final era apenas trocar minha paciência pela tranquilidade de sua mãe e irmã. Eu me sacrificava, eu me continha, enquanto eles continuavam avançando. Se eu ainda fosse branda neste momento, eu estaria me traindo novamente.
Naquele exato momento, do lado de fora do portão, ouvi novamente o som de passos apressados e gritos. Antes que eu pudesse responder, Dona Sônia e Camila já haviam chegado. Assim que viram o filho ajoelhado na porta da casa da esposa, Dona Sônia, em vez de sentir pena, pareceu ter sido regada com óleo quente. Ela avançou, puxando a mão de Bruno enquanto gritava com uma voz estridente e horrível. Que ótimo! Você fez meu filho se ajoelhar na sua frente. Uma mulher como você é uma destruidora de lares. Antes que eu pudesse responder, ela já apontava diretamente para o meu rosto, seus olhos arregalados, gritando novamente com uma frase que daria arrepios em qualquer um. O que é da esposa também é do marido. Você é esposa e não sabe as regras? Se quer ter seus próprios bens, então se divorcie, não vai conseguir nada. Ao ouvir isso, senti meu corpo inteiro gelar. Não de medo, mas porque finalmente entendi até a raiz. Na cabeça desta mulher, uma nora nunca era considerada um ser humano independente. A nora era apenas uma carteira, um depósito, algo que, ao entrar na casa do marido, deveria entregar tudo para provar que conhecia as regras. Olhei diretamente para ela, respondendo cada palavra claramente. A senhora está errada. Na sua época, talvez se pudesse engolir uma nora com a desculpa da família do marido. Mas na minha época, quem paga tem o direito. Camila, que estava ao lado dela, retrucou imediatamente, sua voz cheia de veneno. Cunhadinha, não pense que depois do divórcio vai viver em paz. Toda a família vai saber o quão vergonhoso você é. Virei-me para ela. Meu rosto não mudou. Pode tentar. Mas não se esqueça de se preparar quando a escritura da hipoteca, os detalhes da dívida e todas as suas transações obscuras forem expostas ao público. Ao ouvir isso, o rosto de Camila ficou pálido. Dona Sônia também ficou em silêncio por um momento, claramente com medo. Mas ela continuou a me xingar e até tentou avançar para me dar um tapa. Os gritos de Dona Sônia, os berros de Camila e o desespero de Bruno tentando separar Luz transformaram toda a frente da minha casa em um caos, como um mercado. A segurança do condomínio teve que intervir, enquanto as portas das casas dos vizinhos se abriam uma a uma. Os moradores do condomínio ficaram assistindo ao longo da rua. A dignidade que Dona Sônia tanto se esforçou para manter foi, finalmente, rasgada no pátio da minha casa nova. Em apenas alguns minutos, não quis mais ficar ali. Dei um passo para trás, peguei os papéis do divórcio que já havia preparado na mesa perto da porta e os coloquei diretamente nas mãos de Bruno. O papel tremeu um pouco entre seus dedos. Olhei para ele uma última vez. Minha voz estava muito baixa, mas o suficiente para que os três ouvissem. Você não me perdeu hoje. Você já me perdeu no dia em que você e sua mãe planejaram engolir esta casa. Depois disso, soltei minha mão. Bruno segurou os papéis do divórcio. Cambaleou e lentamente sentou-se na varanda da frente. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios, como os de alguém que acabara de perder todas as suas forças. E Dona Sônia, pela primeira vez, não chorou fingindo ser a vítima. Ela chorou porque finalmente percebeu, tarde demais. A carteira que ela pensou que poderia esvaziar por toda a vida havia se fechado firmemente diante dela. Depois que entrei com um pedido de divórcio, tudo aconteceu mais rápido do que a família do meu marido esperava. Talvez antes eles ainda pensassem que eu estava apenas blefando, que uma mulher acabaria amolecendo e hesitando. Mas, desta vez, eu não hesitei mais. Meu advogado trabalhou com muita eficiência. Cada documento foi separado claramente. Cada transação foi verificada com cuidado. A casa foi estabelecida como meu bem pessoal. Não havia mais espaço para ambiguidades. O dinheiro que Bruno havia transferido secretamente também foi exigido que prestasse contas. Tudo estava tão claro que ninguém mais podia usar a desculpa dos sentimentos para se esquivar. De suplicante, Bruno começou a entrar em pânico de verdade. Eu via isso em seus olhos toda vez que
nos encontrávamos. Não era mais a raiva de um homem que se sentia humilhado, nem o tom suave para me persuadir. Era o pânico de alguém que finalmente percebeu que há coisas que, uma vez perdidas, nunca mais podem ser recuperadas. Ele não perdeu apenas uma esposa, ele também teve que enfrentar todas as suas ações, cada transação, cada vez que ele ficou em silêncio, cada vez que foi cúmplice de sua mãe e irmã. Havia uma dívida que não podia ser medida em números. A dívida de ter destruído a confiança da pessoa que o acompanhou por tantos anos. Do lado da família do meu marido, as coisas também pioraram. Os cobradores da dívida de Camila continuavam pressionando. A casa antiga de Dona Sônia não conseguia salvar a situação. E outras dívidas se sobrepunham. Enquanto a minha casa, eles não podiam tocar de forma alguma. O último salva-vidas que eles cobiçavam, eu havia garantido. Ouvi de um conhecido que a família do meu marido estava um caos naquela época. Todos se culpavam, não conseguiam mais manter sua boa imagem. Dona Sônia me ligou várias vezes. No início, xingando, dizendo que eu não tinha sentimentos e que havia destruído sua família. Depois ela passou a suplicar, sua voz suavizando. Um dia, ela até chorou. Se era sincero ou não, eu não me importava mais. Ela disse ao telefone, sua voz embargada. Por favor, me ajude, desta vez. Eu prometo que nunca mais colocarei os pés na sua casa. Segurei o telefone. Fiquei parada perto da janela por um longo tempo e só então respondi, com uma frase lenta, mas firme. Quando eu precisei, a senhora tinha R, 400 mil, mas não quis me emprestar um centavo. Agora, com que base a senhora me pede para sacrificar minha casa inteira? Do outro lado, houve um longo silêncio. Então, ela desligou o telefone. Bruno também veio me ver uma última vez. Naquele dia, ele parecia mais magro, seus olhos fundos, sua voz rouca. Ele ficou na porta. Não havia mais raiva ou teimosia, apenas um cansaço muito claro. Ele disse, baixinho, eu sei que errei. O que você quer que eu assine? Eu assinarei. Só peço, não deixe minha mãe ficar completamente arrasada. Eu encarei por um longo tempo. Encarei o homem em quem eu confiei como apoio, com quem sonhei em ter uma casinha. Finalmente eu disse apenas, quem a está arrasando não sou eu, é a própria ganância dela e a sua ajuda. Ao ouvir isso, ele não disse mais nada, apenas abaixou a cabeça profundamente, como se pela primeira vez entendesse que há consequências que não podem ser apagadas apenas com arrependimento. Pouco tempo depois, ouvi dizer que a família do meu marido teve que vender o que restava da terra da herança na cidade natal para cobrir as dívidas. Os parentes que antes me culparam agora se voltaram contra Dona Sônia por ter tornado os problemas da família públicos e envergonhado o nome deles. Ah, vida é assim. Quando as pessoas ainda veem algo a ser explorado, elas ficam do lado do mais forte. Mas quando tudo desmorona, ninguém quer compartilhar o problema. Talvez o mais doloroso para Dona Sônia não tenha sido a perda de dinheiro, mas a perda do poder que ela segurou por tanto tempo. Por anos, ela se acostumou a usar seu status de sogra para pressionar a nora a considerar a paciência dos outros como algo natural. Quando tudo escapou de suas mãos, ela teve que ouvir fofocas pelas costas, ver o olhar das pessoas mudar e perceber que a autoridade que ela pensava ser tão grande só poderia se manter enquanto os outros ainda estivessem dispostos a ser pacientes. Para mim, no último dia em que Bruno tirou suas coisas de casa, eu não chorei, nem o impedi. Apenas fiquei encostada na porta, observando-o puxar uma mala pelo mesmo caminho que sua mãe percorreu quando chegou pela primeira vez. Tudo parecia um círculo se fechando. A diferença era que o primeiro foi a arrogância de quem queria tomar minha casa, e o último foi o silêncio de um homem que havia perdido o lugar onde deveria estar. Antes de ir, ele se virou e me olhou. Aquele olhar não era mais de raiva ou culpa, apenas uma tristeza muito profunda. Como se só então ele realmente acreditasse que tudo havia acabado.
Ele fez uma última pergunta. Você já me amou de verdade? Fiquei parada, sentindo uma pequena dor antiga no meu coração, e então respondi baixo, mas claramente: já. É por isso que essa traição custou todo o nosso casamento. Ele puxou sua mala e continuou andando. Eu o observei até sua sombra desaparecer atrás do portão. Então entrei e tranquei a porta com minhas próprias mãos. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Desliguei a campainha, fechei as cortinas, caminhei lentamente até o centro da sala e me sentei. A casa estava muito silenciosa. Um silêncio que em anos como Nora eu nunca havia sentido. Não havia mais críticas, não havia mais olhares inquisidores. Não havia mais falsos conselhos morais usados para encobrir a ganância. Olhei ao redor da minha casa nova. Esse lugar já foi cobiçado como uma presa. Já foi alvo como uma saída para os erros deles. Mas depois de tudo, este lugar ainda estava aqui, inteiro e tranquilo. E pela primeira vez, senti que esta era realmente a minha casa. Não apenas porque meu nome estava na escritura, mas porque eu a defendi com minha própria dignidade. Minha história não termina com uma vitória barulhenta. Termina com um sentimento de dor e alívio ao mesmo tempo. Perdi um casamento, mas mantive o mais importante: o direito de determinar minha própria vida. Há portas que se fecham não para terminar tudo, mas para impedir as pessoas que nunca nos consideraram família. Naquela tarde, eu estava perto da janela. A luz do sol caía no chão, formando uma longa e brilhante linha. Segurei as chaves com força na mão e, de repente, percebi que a paz não é algo que os outros nos dão. Às vezes, a paz começa no momento em que somos conscientes o suficiente para dizer não, frios o suficiente para fechar a porta e fortes o suficiente para defender a parte da vida pela qual lutamos arduamente. Lá fora, a família do meu ex-marido ainda teria que lutar no caos que eles mesmos criaram. Enquanto eu, pela primeira vez em anos, podia viver na minha própria casa, com a minha própria vida e com a paz que eu mesma guardei.